documento, que depois eu vou disponibilizar esse link para vocês. Eu tenho até muito medo quando eu uso o nome fibrina leucoplaquetária em odontologia, porque hoje, quando se fala de agregados leucoplaquetários, que talvez seja o nome correto, né? Hoje vem na cabeça de todo mundo LPRF, LPRF. Como eu já comentei, já brinquei muito com os alunos da Certo. Às vezes às vezes a gente na Certo lança algum curso, uso como esse aqui, por exemplo, uso esse bate-papo, uso de fibrina leucoplaquetária em odontologia. E aí eu tenho amigos dentistas ou pessoas que eu não conheço, mas da área, que mandam um e-mail falando assim: ah, poxa, mas o que eu queria fazer era de LPRF. Quando tiver um, me fala. Né? E o que a gente vai entender, na realidade, que é tudo uma questão de nomenclatura. Tá? LPRF, APRF, tá? Na verdade, é uma diferença de nome comercial entre algumas empresas, algumas patentes. E é engraçado a gente falar de PRF, que a gente pensa em PRP, que é onde tudo começou, e eu era uma pessoa que há um tempo atrás, há 6, 7, 8 anos atrás, era bem descrente em relação ao PRF, ao PRP, né, pela algumas propriedades dele. E quando surgiu o PRF, seja ele o L, o A, a gente vai conversar sobre isso, né, na realidade, no primeiro momento, eu fiquei meio descrente disso. Falei, mudou uma letrinha, na verdade mudou tudo, né? Mas a princípio na sigla mudou uma letrinha. Eu tinha uma centrífuga de PRP que a gente vai entender que ela ficou sem uso, tá? E falei, PRF vai ser a mesma coisa, não vai ter muita diferença. E eu comecei a ver as pessoas começando a usar, os trabalhos começando a aparecer, né? Os cursos, todo mundo começando a falar muito bem, né? E aí, até que há uns 4 anos atrás, aproximadamente, foi no CIOSP, eu entrei no stand da Intraloc, comecei a ver a centrífuga, pronto, vamos lá, vamos arriscar, vamos comprar. Quem tem curso não tem muito como ver, vamos usar para ver se dá certo. E hoje eu não acredito em implantodontia, eu não acredito em levantamento de seio, muitas vezes em regeneração alveolar, tá? Sem a gente ter o PRF. Tá? Segunda e terceira geração, independente como você chame, se você vai chamar de L, de A, de I, de fibrina, de PRF block, como a gente vai ver, isso aqui que eu vou mostrar para vocês. O nome em si, tá? Esses nomes todos, gente, eu estou começando a falar, mas na verdade, como a maioria aqui já é conhecido, não estou com muita vontade de fazer uma aula tradicional, de eu ficar falando, vocês ouvindo, não, gente. Tá? Apesar de eu ter, quando vocês entram, automaticamente os microfones eles estão bloqueados, tá? Mas na ferramenta aqui do Zoom, ele está liberado para qualquer um de vocês que quiser. Desbloqueia o microfone. Se a gente ficar com todos os microfones abertos, né, o barulho, ninguém consegue entender nada. Mas vocês podem abrir o microfone ou pelo nosso bate-papo, pode perguntar o que vocês quiserem perguntar. Aí eu estou gravando essa aula, aí depois essa aula vai pro YouTube, e aí eu vou tentar pegar todas as pessoas que estão aqui e depois mandar esse link para vocês separadamente. Mas eu acho que fica bem mais legal se a gente ficar conversando, tirando dúvidas. Tá? É bom que, diferente de uma aula normal de curso, aula de uma autograduação, a gente não tem muito um roteiro, tem uma sequência de slides aqui, mas de acordo com o que a gente for conversando, que vocês forem perguntando, eu vou focando mais numa coisa e outra. Então, é importante, quando eu boto esse slide aqui, né, como se fosse um segundo slide de título, onde eu mostro que é justamente para a gente entender qual é a confusão, gente. Quantos nomes eu tenho quando se fala de agregados leucoplaquetários, LPRF, VGF, stickbone, PPP, PRP, PRF block, APRF, IPRF. No fundo, acreditem, tudo isso aqui, tudo que está escrito, tudo que está rabiscado nesses cantos dos slides, eles representam basicamente apenas 2 tipos de produtos. Ou você, quer dizer, 3, né, já que a gente está falando do PRP também. Ou você está falando da primeira geração de agregado leucoplaquetário, ou você está falando da segunda geração do agregado leucoplaquetário, que é onde está o LPRF, né, o nome mais famoso de todos, vamos dizer assim, tá? Ou a terceira geração do agregado leucoplaquetário, que é onde está o stickbone, onde está o PRF block. E a gente vai tentar, dentro do nosso bate-papo, tentar entender de onde vem essa briga toda de nomenclatura de nomes patenteados, tá? Mas o mais importante, não importa o nome que você usa, o importante é entender como utiliza a segunda e a terceira geração de maneira correta, tá? Então,
num curso, né, eu trabalho com alguns cursos, tanto dentro das próprias especializações da Certo, né, mas trabalho em alguns cursos com treinamento. Na verdade, a gente fala, às vezes, num curso habilitação em LPRF, credenciamento em LPRF, mas é claro que todo mundo sabe que PRF, você não precisa de um curso de credenciamento. Tá? Você pode comprar a sua centrífuga, você pode pegar um livro, pegar literatura, aprender e continuar a usar. Mas a gente faz uns cursos de treinamento, vamos dizer assim, para poder falar de venopunção, tá? Uns cursos de um dia de duração. E esse slide, esse primeiro slide que vai aparecer agora, né, depois do título, é o que a gente discute num curso completo de capacitação, de treinamento em agregados leucoplaquetários, porque eu acho que para você usar os agregados, você tem que saber por que usar, como preparar e quais as indicações. Tá? Então, logicamente, a gente, uma hora e pouquinho, a gente vai fazer um resumo dos principais pontos. Eu cortei alguns slides, mas deixei uma grande quantidade aqui para a gente brincar. Tá? Por mais chato que seja, a gente tem que começar. Se a gente está usando o agregado leucoplaquetário numa cicatrização de um alvéolo, num levantamento de seio, para cobrir espiras de implante, para um enxerto em bloco, para uma ROG, tá? Então eu tenho que entender que o agregado leucoplaquetário ele vai trabalhar na cicatrização, na reparação tecidual. Tá? E, claro, através da liberação dos fatores de crescimento. Então, por mais que eu tente passar rápido por isso, tá? A gente vai ter que falar um pouquinho de como acontece a cicatrização. Mas vou tentar passar por essa primeira parte da maneira menos monótona possível. Tá? E aí, a gente, quando chegar nessa segunda parte, a gente vai entender o que eu comentei já no primeiro slide, a evolução, tá? Quando a gente teve a primeira geração, a segunda geração e a terceira geração, entender a diferença entre elas, a entender que a primeira geração hoje para odontologia, na minha opinião, ela não tem indicação, e vou mostrar para vocês por quê. E a segunda e a terceira geração têm indicações muito grandes na implantodontia, na cirurgia oral, e a terceira geração, particularmente, não é o foco do nosso bate-papo, mas um papel bem importante, bem interessante na harmonização orofacial, a terceira geração. Tá? Vamos comentar rapidamente de tubos de preparo de material. Obviamente, não é através de uma sequência de slides teóricos que a gente vai aprender a tirar sangue, não é isso? Mas entender um pouco das centrífugas. Tá? Hoje a gente tem centrífugas no mercado que custam 3.000, 5.000, 12.000. Pergunta é, qual é a diferença entre elas? Por que que uma roda 10 minutos, por que que outra roda 12 minutos? Por que que uma tem que rodar e parar no meio? Qual é a diferença entre elas? E, principalmente, será que essa diferença ela é clinicamente significativa? Aí eu vou procurar no nosso bate-papo, como eu procuro em todos os cursos da Certo, dar um enfoque principalmente clínico, gente. Claro que a gente tem que pensar na histologia, a gente tem que pensar nos trabalhos laboratoriais, mas o que eu acho que todo mundo que está aqui está querendo saber é realmente o que funciona no nosso consultório, é o que dá certo no nosso consultório. Tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho. Vamos falar da coleta, claro, talvez seja o calcanhar de Aquiles de alguns, a gente vai conversar. Primeiro, porque é fácil você fazer a coleta, mas existem alternativas. Vamos entender o que é a diferença de um tubo azul para um tubo vermelho, para um tubo, logicamente a tampa, né? Tampa vermelha, tampa azul, tampa branca, entender essas diferenças, tá? Entender que basicamente na segunda geração, tubo vermelho, a gente prepara basicamente membranas e plugs. E na terceira geração, a gente tem a fase líquida. Então vamos entender isso também. E aí, para terminar, e aí eu espero que a gente esteja participando, que vocês estejam tirando dúvidas, tudo, eu costumo dizer, e a gente vê na literatura, que ela tem, que a fibrina, né, tem grandes indicações na cirurgia oral, na implantodontia, na periodontia e na harmonização. E eu trouxe, basicamente, as duas situações para a gente concluir, não, as duas situações que eu acho muito interessantes hoje a gente ter a fibrina leucoplaquetária. Tá? Em cirurgia oral, para preenchimento de alvéolo pós-extração. Tá? Então, nós vamos conversar, foi o tópico que eu escolhi para mostrar um pouquinho sobre uso de PRF em cirurgia oral. E implantodontia, que tem dezenas de indicações, mas que eu acho aquela indicação quase essencial, o levantamento de seio maxilar. Então, são esses os dois focos principais que eu vou dar.
Obviamente, se alguém perguntar de outra coisa, tal, a gente tenta direcionar, tenta guiar isso da melhor maneira possível, tá? Para ver se não fica aquela aula monótona, uma aula chata. Então, vamos brincar. Prometo, como eu falei, nessa primeira parte, que é para falar de cicatrização, eu vou tentar ser o mais simples possível, não preciso nem estudar as 3 fases da cicatrização, desde que eu tiro um dente, mas eu preciso estudar a fase inflamatória. Então, imagina o seguinte, quando a gente olha a inflamação, a gente tá muito, a cicatrização, perdão, a gente está muito craque, todo mundo está muito acostumado a entender que a primeira fase da cicatrização é a fase inflamatória, é aqueles 2 ou 3 dias no máximo de resposta inflamatória. Mas a cicatrização ela passa depois da fase inflamatória pela fase proliferativa, tá, de replicação celular, e depois pela fase de remodelação. Para o que eu quero conversar hoje, o resumo que eu quero falar hoje para a gente, para entender por que o PRF é essa coisa que eu estou dizendo tão boa, por que a segunda geração é tão boa e a primeira geração não era tão boa, eu só preciso conversar um pouquinho de alguns tópicos da fase inflamatória. Tá? Então, quando a gente fala de fase inflamatória, que em média ela dura 42 horas, né? Mas vamos arredondar para 48. Em algumas situações, em alguns pacientes, ela é um pouquinho mais lenta, mas em torno de 42 horas, 48 horas. Então, você tirou um dente. Tá? Vamos imaginar, nesse momento, fica mais fácil que você extrai um dente, nenhuma relação direta com a implantodontia, você extrai um dente, suturou, tá? Independente se vai ser para botar um implante no futuro ou não, mas você extrai o dente e, teoricamente, com acompanhamento radiográfico, com acompanhamento clínico, daqui a alguns meses, obviamente, esse alvéolo vai estar preenchido de osso. Tá? Por quê? O que acontece? Porque aconteceu a cicatrização dividida nas 3 fases que a gente falou. Mas o foco principal, para a gente poder entender o PRF, o foco principal de eu usar agregados leucoplaquetários é nos primeiros 2 dias, nos primeiros 3 dias. Claro que o PRF, a gente vai ver, ele vai trabalhar bem em 2 semanas, até em torno de 14 dias. Mas o foco principal nos primeiros 2 dias. Então, a gente precisa entender o que acontece. Então, acabei de tirar um dente, suturei. Tá? Se tudo der certo, o coágulo vai começar a se formar, tá? Poucos minutos depois que você suturou, que você fechou o alvéolo. Tá? E aí, essa formação do coágulo tem tudo a ver com a ação das plaquetas, tá? Porque elas vão fazer o coágulo através da união da fibrina. Eu sempre comparo, a gente vai falar isso bastante, eu comparo a rede de fibrina a uma gaze. Uma rede de fibrina mal feita é aquela gaze que a gente usa. Às vezes a gente pega em algum lugar uma gaze extremamente barata, aquela que tem poucos fios, que você pega a gaze na mão e começa a se desfazer. Isso é uma gaze mal feita. Às vezes você pega aquela gaze menorzinha, quadradinha, com muito mais pedaço dela, aquela gaze que às vezes ela é menor, mas ela é tão resistente que ela consegue secar muito mais. Então a fibrina é a mesma coisa. Quando eu tenho uma rede de fibrina pobre, mal feita, mal elaborada, tá? Esse coágulo vai se formar, mas é um coágulo que tende facilmente a se desorganizar. Quando eu tenho uma fibrina mais legal, mais estável, tá? Bem feita, eu consigo ter uma coagulação e, claro, em consequência, uma cicatrização muito melhor. Tá? E essas plaquetas que vão fazer a formação da fibrina, tá? Essas plaquetas elas vão liberar, claro que eu estou falando bem resumido, mas elas vão liberar citocinas, não vai ser importante para mim no momento, elas vão liberar fatores de crescimento, opa, surgiu um nome importante aí, e essas citocinas elas vão estimular, através da quimiotaxia, elas vão estimular a chegada de células de defesa, tá? De leucócitos, basicamente os macrófagos e os neutrófilos, mais células de defesa para o local. Ótimo. Vocês sabem, várias pessoas conhecidas aqui, eu não curto muito slide escrito. Então, mas por que esse slide está escrito? Porque no meio desse texto aqui tem uns pontos chaves para mim. Os pontos chaves estão aqui. É entender que se eu quero falar, olha o título, eu quero falar de cicatrização. Beleza. A cicatrização começa com a inflamação, mas independente disso, o que está escrito aqui, eu quero cicatrização para ter regeneração. E aqui está escrito, para eu ter cicatrização, eu tenho que ter plaqueta. Repara que as 4 palavras que eu vou falar agora, eu vou falar umas 10 vezes nos próximos 5 minutos. Eu tenho que ter plaqueta, eu tenho que ter fibrina, eu tenho que ter fator de crescimento e eu tenho que ter leucócitos. Ou seja, o sucesso da primeira fase da cicatrização
em consequência da cicatrização inteira, ela se baseia em que naquele alvéolo, naquele seio, no que você estiver falando, que naquela região manipulada, naquela região operada, eu consiga ter plaquetas, e se tudo der certo, essas plaquetas vão ajudar a formar a fibrina, se tudo der certo, essas plaquetas vão liberar fator de crescimento, e se tudo der certo, as células de defesa vão chegar. Então, eu costumo dizer que é como se fosse um caldeirão. Eu tenho um alvéolo. Se eu quero que esse alvéolo cicatrize, não tem muita mágica. Se eu conseguir, dentro desse alvéolo, jogar plaqueta, fibrina, fibrina para ser feita lá ou fibrina pronta. Já estou começando a falar do PRF. Fibrina pronta ou fibrina que vai ser feita lá dentro. Ou seja, é uma porção mágica. Jogou plaqueta, jogou fibrina, jogou fator de crescimento e jogou leucócito, tá? Eu tendo a ter uma cicatrização muito mais eficiente nessa região. Então, guardem sempre isso. 4 coisas. Plaqueta, fibrina, fator de crescimento e leucócitos. Ótimo. Tá? E aí, baseado nesses trabalhos, repara que quando eu falei o slide anterior, vou voltar só um instantinho, eu falei 4 coisas, mas eu falei a plaqueta forma a fibrina, a plaqueta libera fator de crescimento, e são esses fatores de crescimento que estimulam a vinda dos leucócitos. Então, eu quero ter 4 coisas, mas parece, tá? Isso não é 100% correto, mas pelo menos parecia que realmente, se eu jogasse a plaqueta só, um grande concentrado de plaqueta no alvéolo, tá? O resto da plaqueta resolvia. Ao invés de eu já tentar fazer de jogar plaqueta, fibrina, fator de crescimento e leucócito, o que os primeiros trabalhos tentaram mostrar não, joga a plaqueta e deixa que a plaqueta cuida do restante. Tá? É daí, gente, que vem os primeiros trabalhos sobre o uso de plasma rico em plaqueta, tá? Vai aparecer no próximo, está aqui já, mas vai aparecer mais detalhe no próximo slide, o PRP, tá? Os primeiros trabalhos feitos por Max, né, no início da década de 90, tá? Onde ele tentava mostrar, tá, que ao pegar, não só para odontologia, esses trabalhos começaram muito em cima de queimados, de feridas, né, para cicatrização de pele de queimados, tá, mostrando que se você recolhesse sangue do paciente, centrifugasse e conseguisse preparar um plasma rico em plaquetas, que é a primeira geração, que a gente vai entender, ao jogar o plasma rico em plaquetas naquela região, tanto para a odontologia quanto para a medicina, você teoricamente teria uma cicatrização muito legal. Gente, isso quando chegou aqui no Brasil na odontologia, na implantodontia, na buco, tá? Próximo do ano 2000, um pouquinho antes, um pouquinho depois, eu não lembro exatamente que ano que eu comprei uma centrífuga de PRP, mas bem próximo, um pouco mais, um pouco menos, mas bem próximo do ano 2000, tá? Eu comprei essa centrífuga e comecei a usar. E é engraçado, como eu digo hoje, eu comecei a usar e não tinha resultados clínicos tão maravilhosos, não. Mas a gente começa a pensar nessas horas que alguma coisa errada nossa, o que a gente estava esperando demais do produto, né? E aí, vamos entender, o que a gente tinha? O que Max trouxe, um pouquinho já com o professor Chocrum, mas mais o Max, para odontologia, foi o plasma rico em plaquetas. Gente, e nesse slide eu gosto muito de chamar a atenção, porque daqui a pouco vai aparecer escrito aqui embaixo a segunda e a terceira geração, e eu costumo dizer que um dos primeiros erros, talvez eu tenha levado muita gente a não entender o que é a segunda geração, é porque essas siglas são em inglês. Tá? Então, daqui a pouco a gente vai discutir os outros, mas eu queria bem chamar a atenção de vocês agora, porque aqui não vai fazer diferença, mas nos próximos vai. Quando você lê plasma rico em plaquetas, você tem fala, bem óbvio, plasma é um P rico em plaquetas. Gente, lembre que são siglas em inglês. Mais uma vez, ler PRP para frente ou para trás não vai fazer diferente, mas ler PRF para frente ou para trás vai fazer uma diferença muito grande. Então, se você quer ler essa sigla e entender, leia plasma no último P, rico, tanto faz, tá? E plaquetas no primeiro P. E aí, quando a gente falava da técnica do PRP, uma centrífuga diferente e tal, toda uma técnica, tubos azuis do PRP, tá? Tampas azuis do tubo. Tá? Então, olha a definição clássica, definição do Max. PRP,
obtido através da centrifugação do sangue autólogo, o sangue do próprio paciente, manipulado com trombina, tá? E cloreto de cálcio, para ajudar na liberação de fator de crescimento contido nos grânulos alfa das plaquetas. Gente, nessa primeira definição eu já vejo um problema. Tá? Manipulado com trombina. Trombina é uma substância anticoagulante. E lembra que você está usando esse material para ajudar na cicatrização. E a cicatrização começa na coagulação. Então, você precisava, sempre que eu falar no passado, entendam que ainda tem gente que usa PRP para várias situações. Então, quando eu falo sempre que usava, tá? Talvez seja até um erro de tempo verbal, tá? Sempre que se usa, é que eu não uso mais, então eu acabo falando no passado. Então, sempre que se usa, ou sempre que alguém usa, ou que eu usava PRP, a gente sabia que se você não colocasse um anticoagulante ali dentro, você não ia conseguir o que você queria. Tá? Então, você tinha que colocar o anticoagulante. Você conseguia, tá? Um plasma rico em plaquetas. Era interessante, olha esse desenho que é bem legal, porque você tinha, vamos olhar o primeiro desenho, só o daqui. Você conseguia separar o plasma, deixa eu só liberar que tem alguém entrando aqui, o plasma, tá? Um gel, onde, na teoria, você tem uma quantidade de leucócitos, tá? E a parte celular. Então, aqui você tinha um plasma, onde, na teoria, você tem o plasma, ou seja, o sangue, de uma maneira bem simples, pensa em 4 coisas: líquido, plaqueta, leucócito e hemácia. Quando você bota, tá, um sangue qualquer para centrifugar, vamos esquecer o PRP. Quando você bota um sangue para centrifugar, como você bota qualquer coisa para centrifugar, a tendência é que as coisas mais pesadas desçam, as coisas mais leves ficam na superfície. Então, se eu tentar matematicamente separar essas coisas, eu não tenho dúvida que o plasma, eu não estou falando especificamente de PRP, o plasma é a coisa mais leve, as plaquetas são um pouco mais pesadas, mas ainda mais leve, os leucócitos intermediário e as hemácias um pouco mais pesadas. Então, nessa ideia de PRP, originalmente, olha o desenho da esquerda, originalmente, no primeiro patamar, aqui no amarelo, eu tinha um plasma, teoricamente, tá? Teoricamente vai falar por quê? Rico em plaquetas. No segundo, no branquinho, eu teria o buff coat, tá? Ou seja, teoricamente, onde estão os leucócitos, mas chama atenção que aqui tem os vermelhinhos, tá? E embaixo, o mais pesado, tá? Os eritrócitos, ou seja, as hemácias. Então, na teoria, aqui eu teria plasma com plaqueta, tá? Leucócitos e hemácia. Agora, vamos pegar essa primeira parte. Nessa época, quando você coletava esse material para usar, você tinha uma grande preocupação seguinte: não posso encostar no branco, no leucócito. Primeiro, porque ninguém queria trazer o leucócito na época. E segundo, quando eu olho o leucócito, ele tem os vermelhinhos. Por quê, gente? Porque isso não é matemática. Tá? O amarelo é o plasma com a plaqueta. Mas é claro que os leucócitos que são mais pesados, gente, pensa assim, existem leucócitos, os leucócitos mais leves, eles devem estar aqui dentro. As plaquetas mais pesadas devem estar aqui. Nesse branco, que teoricamente é o leucócito, eu devo ter as plaquetas mais pesadas, uma grande quantidade de leucócito, mas eu também devo ter as hemácias mais leves. E sempre que você vai usar, né, um sangue centrifugado, você não quer a hemácia. Então, a ideia era: pegue o plasma, entre aspas, rico em plaquetas, mas toma todo o cuidado para não puxar o branco junto. E aí, às vezes, a gente com tanto medo, olha que legal, você vinha puxando aqui com uma pipeta, com uma seringa, aí chegava aqui, ó, mais ou menos onde eu parei o mouse agora, parei, você falou assim: não vou descer mais não, que eu tô com medo de encostar no branco. E olha o contrassenso, você deixava de pegar o finalzinho do amarelo. E o finalzinho do amarelo, pela própria ação da gravidade, gente, o finalzinho do amarelo era o quê? Era o plasma onde eu tinha mais plaqueta. Então, na realidade, a maioria das vezes que a pessoa tinha medo de puxar aqui, ela dizia que estava puxando um PRP, ou seja, um plasma rico em plaquetas, mas ela estava puxando talvez a sigla mais clara de todas, um PPP, um plasma pobre em plaquetas. Então, esse era o problema, mas não era o único. Então, a gente já viu, ó, 2 problemas.
a dificuldade de funcionar o finalzinho, tá? Não tem leucócito, tá? E para que os professores, para que os estudiosos da época queriam esse material? Volto até o slide. Para que eles queriam material? Para trazer fatores de crescimento que estavam nas plaquetas. Até que os trabalhos começaram a mostrar que o PRP, mesmo que você puxasse tudo, tá, os grânulos plaquetários, você tinha uma liberação, você tem, né, uma liberação de fator de crescimento altíssimo, mas durante 7, 14 horas. Tá? Os trabalhos hoje mostram que na primeira metade do dia, vamos dizer, você acabou de preparar um PRP e acabou de preparar um PRF, tá? A segunda geração. Nas primeiras 14 horas, vamos botar assim, na metade do primeiro dia, o PRP, do ponto de vista de fator de crescimento, ele é até muito mais vantajoso do que o PRF. É como se o PRP em 14, os números são muito fáceis de você guardar. O PRP, ele libera uma grande quantidade de fator de crescimento, mas em 14 horas. Depois de 14 horas, esquece. Enquanto que a segunda geração geralmente libera, e aí por isso que eu falo que o número é fácil de guardar, em torno de 14 dias. Então, segundo problema. Primeiro problema, porque 3 problemas. Dificuldade de funcionar. Mais um problema, centrifugação demorada, centrifugação com trombina, sem leucócito, tá? Você fazia dupla centrifugação, você tinha que tirar o tubo, acrescentar material, colocar, e cada vez que você manipula um tubo, você está agredindo o sangue nas paredes. Então, na realidade, talvez no começo não se tinha essa ideia, mas o que acontecia? Você tinha um produto que clinicamente não tinha o que era esperado. Então, a pergunta que eu sempre faço era: o PRP era eficaz? Gente, repara, como eu digo muito para os alunos, eu não acho que venderam uma coisa como boa para a gente com má fé, não. Eu acho que realmente no começo todo mundo achava que o PRP ele era a solução dos nossos problemas. A gente tinha o problema da técnica demorada, a gente tinha o problema, isso aqui é só um resumo, o problema do anticoagulante, tá? Ele era líquido, então você misturava com enxerto para ser um carreador, ou seja, de trabalhar com PRP puro, não tinha como, tá? Você tinha que misturar com enxerto. E apesar dele ter uma liberação muito boa, essa liberação era altíssima no primeiro dia, nas primeiras 12 horas, 14 horas. No segundo dia, ele ainda tinha fator de crescimento, mas no terceiro não tinha mais. E a pergunta é: será que vale a pena? São 2 perguntas. Será que valia a pena submeter meu paciente a uma coleta de sangue? Será que valia a pena eu ter esse investimento todo, se fosse de chamar alguém ou de ter uma centrífuga, de preparar esse material? Tá? Custo em si não é tão importante, a gente vai conversar, mas será que isso era ou é vantajoso? Será que o PRP é eficaz? Tá? Na minha opinião, não. E por que não? Pelo que a gente viu no primeiro slide. Tá? Porque, na realidade, só o PRP e só fator de crescimento, tá, vai ajudar. Claro, Renato, PRP ou nada? Claro que eu prefiro o PRP. Mas o PRP, eu estou levando lá para o alvéolo, num PRP, misturado com enxerto, eu estou levando plaqueta e estou levando fator de crescimento. Mas eu estou levando plaqueta e estou levando fator de crescimento que só vai funcionar durante 1, 2 dias. Tá? Na verdade, e se eu puder, para que eu quero plaqueta? Eu não quero plaqueta para formar fibrina? E que tal se ao invés de eu levar a plaqueta, só a plaqueta, eu já levar a fibrina? E quem dera que, além de eu levar a plaqueta, eu leve a plaqueta com fator de crescimento, mas que seja liberado lentamente. E por que não? Se eu já estou levando a plaqueta, se a minha centrífuga permitir, por que não, além de levar a plaqueta, tá, a fibrina e o fator de crescimento, pensando em cicatrização, em reparação, por que não levar o leucócito pensando em defesa? E aí, gente, é receita de bolo. Porque essa combinação, fibrina, plaqueta, leucócito, isso é a fibrina leucoplaquetária autóloga, tá? Ou seja, você tem uma fibrina, uma membrana, que a gente vai ver, tá? Teoricamente com plaquetas e leucócitos, retirada da própria pessoa para uso próprio não transfusional. Ou seja, alguém vai tirar do braço da pessoa, né? Geralmente do braço, tá? E não vai injetar em outra parte do corpo, tá? A terceira geração é outra história, tá? Estou falando de segunda geração. Então,
Aí surgiu, eu sei que esse slide já está falando da segunda e da terceira, porque aí nesse momento surgiram a segunda e a terceira geração dos agregados leucoplaquetários, mas eu nesse momento quero focar na segunda. Eu sei que está escrito a terceira aqui, mas eu nesse momento eu vou ignorar a terceira geração escrita nesse slide. Tá? Para mim, nesse momento, surgiu a fibrina rica em plaquetas. Só lembrando aquilo que a gente falou do nome. Tá? Começa, e aí o grande erro, e durante anos, acho que hoje não, né? Hoje seria um erro imperdoável, mas durante anos a gente via, até em trabalhos científicos, mas em aulas, né, em alguns congressos, a gente via profissionais falarem assim, não, então agora eu usei PRF no meu caso. Ah, o que é o PRF? Não, uma tecnologia nova, uma evolução do PRP. É um plasma rico em fibrinas. E aí é que está todo o erro. Porque plasma é líquido. E o que eu vou tirar do tubo não é líquido. Ou seja, plasma é líquido. Fibrina é uma membrana. Então, na primeira geração, eu produzo um plasma, ou seja, eu produzo um líquido teoricamente rico em plaquetas. Na segunda geração, eu produzo uma fibrina, uma membrana, uma rede de fibrila, que, se tudo der certo, rico em plaquetas. Tá? Então, o que a gente está falando, que eu costumo dizer, é uma receita de bolo. Tá? Repara que eu digo o seguinte: junte no mesmo lugar uma alta concentração, se possível, de leucócitos, uma alta concentração de plaquetas, bastante fator de crescimento. Além disso, eu tendo uma rede de fibrina tridimensional, ou seja, uma gase bem feita, eu consigo preparar isso aqui tudo numa única centrifugação, sem usar nenhum anticoagulante no tubo. Parabéns, você acabou de criar uma fibrina rica em plaquetas. Se você vai chamar de A, B, C, D, E, F, P, R, F, aí é uma opção sua. Tá? Mas essa é a filosofia. Então, quem primeiro criou isso, gente, aí vem aquela história. Ah, Renato, que nome? Quem primeiro criou isso, apesar de estar aqui no segundo, quem primeiro criou isso, a primeira pessoa a descrever isso foi o professor Chocrum, que apesar de estar aqui, tá? Ele criou essa centrifugação, essa técnica, foi um dos pioneiros para odontologia, tá? Junto com a empresa Intraloc. Tá? Depois, por problemas que não vem ao caso, sei lá, financeiros, ideológicos, não sei, o Chocrum saiu da Intraloc e o nome LPRF, tá? Como fibrina leucoplaquetária de segunda geração, tá? Ela ficou um nome patenteado pela Intraloc do Brasil, como a gente vai ver no próximo slide. O professor Chocrum montou uma outra empresa, tá? E, um pouco sarcástico, mas talvez um pouco de verdade, ele diz que ele evoluiu com o produto, então, ao invés de ele usar uma fibrina rica em plaquetas e leucócitos, ele criou uma fibrina rica em plaquetas avançada, ou seja, como se fosse uma melhora na técnica. No fundo, gente, o que eles criaram? Todos eles. Uma fibrina leucoplaquetária autóloga. E o ponto-chave aqui é esse rico em leucócitos. Eu vou voltar no slide. Porque hoje, para mim, a grande diferença entre as diferentes centrífugas existentes no mercado me parece, pelo que eu estudo do assunto, que conseguir centrifugar para ter bastante plaqueta é fácil. Centrifugar para ter bastante... Fácil, lógico, com muito estudo, mas hoje é totalmente possível. Centrifugar para ter bastante fator de crescimento também. Centrifugar para fazer a fibrina também. Tá? Agora, ter muito leucócito é que é o problema. E aí eu sempre brinco dizendo, não sei se isso foi proposital ou não, mas eu sempre tomo muito cuidado quando a gente olha, já que só está falando o que a gente está falando, que não importa o nome, mas eu sempre gosto muito disso aqui, ó, entender. Eu não sei se foi propósito, mas se foi proposital ou não, para mim foi uma sacada de mestre, para deixar dúvida. Como eu sempre brinco, nessa hora em aula, normalmente eu escrevo isso no quadro. Aqui está dizendo, vamos pegar o nome da Intraloc, o nome pioneiro, o nome que todo mundo hoje, felizmente ou infelizmente, acho infelizmente, todo mundo usa como sinônimo de segunda geração de agregado plaquetário. Aquela história de um nome comercial que virou sinônimo da técnica. Mas vamos ler esse nome. LPRF, fibrina rica em plaquetas e leucócitos. Gente, vários alunos, ex-alunos da Certo aqui, e eu brinco dizendo que nessa hora eu tenho uma dúvida, mas é uma dúvida mesmo. Vamos ler. Fibrina rica em plaquetas e leucócitos. O que está escrito aqui? Que é uma fibrina rica em plaquetas e que tem leucócitos? Ou é uma fibrina rica em plaquetas e rica em leucócitos?
Então, repara que o que está escrito aqui é que eu tenho uma fibrina, que eu queria ter, que eu tenho, teoricamente, se o nome está certo, eu tenho muita plaqueta, mas eu não sei se eu tenho muito leucócito. Até tenho, nessa máquina até tenho leucócito. Mas repara, a grande briga hoje, tá? A grande busca, acredite, não é ter uma centrífuga que forme a fibrina, não é ter a centrífuga que forme a fibrina rica em plaquetas. O diferencial hoje de uma empresa para outra, de uma centrifugação para outra, é como aumentar o máximo esse leucócito. Ou seja, lembra da história da centrifugação. É fácil hoje, relativamente fácil, você separar, lembra que a gente falava, líquido, plaqueta, leucócito e hemácia. O que a gente está tentando se fazer hoje não é separar em 4 camadas. O líquido fica numa camada, a plaqueta e o leucócito ficam em outra. Obviamente, a plaqueta um pouquinho mais em cima, o leucócito mais embaixo, mas que eles possam vir juntos, tá? E a hemácia separada. Só que se você bobear, se a máquina bobear na centrifugação, esses leucócitos, ao invés de eles estarem, em grande parte, junto com as plaquetas, eles vão estar junto com as hemácias. E aí eu não posso buscar as hemácias. Então, aí talvez eu tenha uma fibrina rica em plaquetas e pobre em leucócitos, que não é o que a gente quer. Tá? Então, gente, repara, o protocolo da Intralock, do LPRF, se você está acostumado a trabalhar com uma centrífuga, o que pode ter diferente? A tua centrífuga pode ter mais ou menos tubos, tá? A tua centrifugação aqui está 12 minutos em 2.700 rotações. A gente vai ilustrar isso para vocês já já. Mas qualquer um que tenha uma centrífuga que não seja da Intralock, você pode falar assim, a quantidade de tubo no meu é diferente, o tempo que eu giro é diferente, a força gravitacional é diferente, mas a sequência é igualzinho, tá? Então, a gente tem que entender, Renato, achei uma centrífuga que custa R$1.000. Será que ela vai centrifugar? Centrifugar ela vai. Será que ela vai separar como a gente quer? Não sei. Então, só lembrando que esse é o projeto original, tá? E aí, na época, o professor Chocrum trabalhando com a Intralock, tá? A Intralock patenteou o nome LPRF, tá? E criou uma centrífuga patenteada. Hoje ela não é verde, ela é azul, né? Para quem dá certo já viu usar algumas vezes, já usou algumas vezes. Ela é azul, uma versão um pouquinho mais nova, mas é a Intra Spin, que é o nome comercial dela. Beleza. Só que aí, quando o professor Chocrum criou a empresa dele, tá? Que ele criou o coágulo avançado, ele criou uma ideia de uma centrifugação diferente, tá? Mais lenta, repara que a outra era 2.700 rotações, essa aqui é 1.500 rotações, roda um pouquinho mais, e na teoria, tá? A gente tem que ter muito cuidado com isso, tanto com os trabalhos quanto com os interesses financeiros. A filosofia é, quando você roda com menos rotações, lembra, 2.700 e agora 1.500, quando você faz uma rotação um pouquinho mais lenta, ou seja, força centrífuga de baixa rotação, você consegue diminuir, tá, a perda de leucócitos. Olha, gente, recebi uma visita aqui ilustre, parece aqui, vocês verem, trazendo um cafezinho para mim, olha que coisa linda. Mas você tem outro. Olha lá, vai lá. Parei até para receber uma visita. Vai lá, amor. Obrigado. Né? Então, entenda que essa ideia, Renata, é maior centrifugar com mais velocidade ou menos? Gente, a hora que você encontrar uma centrífuga, que você encontrar uma empresa, que você pense em comprar uma centrífuga, busque na literatura, tá, o que ela tem de trabalho científico, histológico com aquele trabalho. Então, assim, hoje, para mim, clinicamente falando, eu nunca trabalhei com a centrífuga do professor Chocrum especificamente, mas eu trabalho com a da Intralock, que a gente já mostrou, trabalho com a da Montserrat, que é a Fibram Fuji, que vai aparecer já já, e tenho trabalho com a Cavzi, centrífugas de preços bem diferentes, que a gente vai comentar. E clinicamente falando, eu tenho resultados parecidos. E histologicamente, ou seja, baseado na literatura, essas empresas têm mostrado resultados legais. Tá? Então, rodando mais devagar, você tem mais leucócitos. Mas, gente, as empresas variam de angulação. Tá? Então, existem, se a empresa tiver trabalhos científicos mostrando que ela te oferece, lembra, uma fibrina com muita plaqueta, muito leucócito, é isso que você quer. Tá? Então, o professor Leonel, uma das pessoas no Brasil que mais estuda isso, ele mostrou em aulas, né? Ele mostra nos trabalhos dele, tá? A evolução dos nomes,
Mas entender, esquece o azul. Azul é terceira geração. É entender isso aqui, gente. O que a gente usa, independente de você chamar de LPRF, APRF, o que a gente usa é uma fibrina leucoplaquetária autóloga. O resto é propaganda, é marketing, é briga de dinheiro. Tá? Então, vamos lá. Ignorem nesse slide, por enquanto, o quarto desenho. A gente está mostrando o protocolo da Fibra Fusion, mas o que a gente está mostrando é o seguinte. Quando você esqueça o número 4, portanto, eu vou citar que aqui como se só tivesse 3 números escritos. O 4 vem daqui a pouco. O que está mostrando aqui é que quando eu faço em qualquer centrífuga o protocolo de segunda geração, ou seja, eu uso tubos vermelhos, tá? 10 minutos, 12 minutos, 14 minutos, depende da centrífuga, depende da rotação, depende do ângulo. O que vai sair desse tubo, a gente vai ver, são coágulos. Esses coágulos, a princípio, eles podem ser picotados, que é o que não está desenhado aqui, eles podem ser picotados para ser misturado com enxerto. Eles podem ser, através da caixa, da box, eles podem ser achatados para formar membranas. Tá? Então, o que sai da centrífuga é o coágulo. Tá? Tem gente que picota coágulo, mas você pode pegar o coágulo, picotar, você pode pegar o coágulo e comprimir para formar a membrana, e depois, se você quiser usar ela como membrana ou picotar, e você pode, usando a caixa, como a gente vai ver, colocar esse coágulo na caixinha, no potinho direitinho, e fazer um plug, basicamente para completar a alvéolo. Esquece o item 4. O item 4 vai vir na terceira geração. Tá? E aí, claro, entendemos, acabamos a segunda parte de quais usar. Então, no momento, usar segunda geração. Já já a gente comenta da terceira. Tá? Quando se fala a terceira parte, né, gente, a parte de coleta e preparo, obviamente, não é através de uma aula teórica que a gente vai aprender a fazer coleta. Eu acho que coleta é treinamento, tá? Como eu digo em todas as aulas que eu faço de PRF, ninguém tem medo de tirar sangue de um paciente. Todo mundo, as pessoas que têm receio do insucesso. Você tem receio de tentar tirar sangue de alguém e não conseguir tirar. Na verdade é essa, tá? Então, eu costumo dizer, existem várias alternativas, várias. Você pode, a gente tem um grupo, né, da Certo Implantodontia, de alunos e ex-alunos da Certo, e foi o assunto que a gente estava discutindo no WhatsApp, no grupo de WhatsApp. E era o que a gente estava discutindo semana passada, até falando em preço mesmo. Gente, se você não se sentir confortável, você pode contratar um técnico, que tem vários, que eles vão só no consultório para funcionar. Ah, Renato, mas eu não sei se eu vou gostar, eu não sei se eu compro a centrífuga agora. Existem pessoas que eles vão no teu consultório com a centrífuga, eles escolhem o sangue, tá? E preparam o que você quer. Então a gente brinca dizendo que parece até um rodízio. Se o cara leva uma centrífuga que tem 8 tubos, você vai chegar para ele e falar assim, tá? Ah, prepara para mim 6 vermelhos e 2 brancos. Vermelho a gente já está sabendo o que é, vamos falar mais, mas que é a segunda geração. Branco é a terceira geração. Ah, prepara para mim 6 vermelhos e 2 brancos. Mas dos 6 vermelhos, eu quero, sei lá, 3 membranas, um eu vou usar como coágulo e 2 eu quero plug, tá? Beleza. O cara vai pegar, a pessoa vai pegar, ela vai tirar o sangue, vai tirar os 8 tubos, vai centrifugar, geralmente uma centrifugação um pouco diferente para o tubo branco e para o tubo vermelho, mas a gente vai comentar isso, tá? E ela vai pegar a caixa, na caixa prepara a membrana, na caixa prepara o plug. Ótimo, daqui 12, 15 minutos de centrifugação, mais 10, 15 minutos de trabalho, ou seja, daqui a 25, 30 minutos, tá tudo pronto para você ali. Tá? Você tem os plugs, você tem a membrana e você só vai ter o trabalho de usar. Tá? Você não comprou a centrífuga. Tá? Geralmente hoje, a maioria das pessoas que faz isso aqui no Rio de Janeiro, 350, 400, 450 reais. Se você chamar uma pessoa só para coletar o sangue e você preparar, tá? Você faz, ele coleta os tubos, tá? E você bota na centrífuga, a centrífuga é sua. Essa pessoa para coletar o sangue vai cobrar 50, 60, 70, 80 reais. A gente no grupo teve valores bem diferentes, né? Mas o importante é, o meu resumo nesse momento, para a gente não alongar demais nesse assunto, que é um assunto de técnica, é um assunto financeiro, é todo mundo que faz implante hoje, a não ser que descubram alguma coisa melhor ainda do que o PRF, isso pode acontecer, todo mundo que faz implante tem que ter nos próximos meses, próximo ano, tem que ter isso à disposição no consultório. Então, se você vai tirar o sangue ou não,
se você vai ter a centrífuga ou não, se é você que vai fazer os plugs, as membranas ou não, não importa. Ou seja, a tecnologia da fibrina leucoplaquetária ela tem que estar no seu consultório. Como isso vai chegar na boca do teu paciente é uma logística de cada um. Então, claro, existe toda uma técnica, não é difícil fazer punção venosa, mas é costume. Gente, fazer anestesia, fazer extração de dente, fazer endo, então nem se fala. Fazer um canal é 1 milhão de vezes mais difícil do que puncionar uma veia, tá? Mas isso requer treinamento, tá? Então, não vou me preocupar em ficar mostrando os vídeos de treinamento, não é esse o objetivo, tá? Então, ó, puxando, tudo trabalhando com vácuo, tudo direitinho para facilitar a vida, nada de puxar numa seringa e depois colocar no tubo, não. Você usa o equipamento. Entenda, gente, que às vezes as perguntas que a pessoa faz no começo. A gente vai falar de centrífuga, mas assim, quanto que eu gasto para fazer um PRF, gente? 8 tubos. Acredite, você comprando o material, não importa se vai fazer tubo vermelho ou branco, o preço é praticamente o mesmo. Hoje, exagerando no preço, 8 tubos de PRF, você vai gastar aí de material R$ 15. 14 e pouquinho a última conta que a gente fez. Claro, você tem o investimento da centrífuga originalmente, mas tirando o investimento da centrífuga, teu custo é muito, muito pequeno, tá? Com tubos, com scalp, com tudo, tá? E aí você vai usar a tua centrífuga, a gente já vai comentar, essa aqui é da Fibra Fuji, é da Montserrat, né? Centrífuga da Fibra Fuji, daqui a pouco a gente fala das centrífugas, mostrando como ela funciona, tá? Mas o importante para a gente, eu estou pegando os vídeos e pulando um pouquinho, para a gente não perder tempo demais, tá? Mas mostrando a centrifugação acontecendo, e aqui, ó, nesse momento, vou parar só um instantinho. Está sendo tirado um tubo, mas só chamando a atenção aqui embaixo, que eu tenho tubos vermelhos, que são da segunda geração, eu tenho tubos brancos, que são da terceira geração, que a gente nem falou ainda, tá? Mas eles vão na mesma centrífuga, tá? Basicamente com tempos diferentes. Tá? E aí, esse tubo, ó, tirando os tubos, não preciso mais me preocupar com isso, porque nosso objetivo não é falar de técnica. Aqui eu já estou vendo uma membrana aparecendo bonitinha aqui. Mas, vamos embora. Tá? E aí, é importante entender o seguinte, para a gente entender. Tubo vermelho, segunda geração. O que é feita a segunda geração, gente? Tubos de tampa vermelha, tá? Tubos de vidro ou de plástico, isso no tampa, na segunda geração. Tubo de vidro sem nenhum aditivo, tá? O tubo de plástico para tentar diminuir, não tem nada a ver com anticoagulante, o tubo de plástico para tentar diminuir a pancada, o contato do sangue com as paredes, se esse sangue bater muito rápido nas paredes do tubo, tá? Ele vai coagular. E não é o que você quer. Então, o tubo de plástico, ele vem com óxido de sílica em volta dele, tá? Uma leve camada, basicamente para diminuir o atrito. Isso porque em alguns países do mundo, tá? Isso não é uma realidade para o Brasil, mas em alguns países do mundo o tubo de vidro ele é proibido para ser usado fora de ambiente hospitalar, em consultório, odontológico e médico, por causa de quebra, né, de acidente de trabalho propriamente dito. Aqui não. Tá? A gente pode usar tanto de vidro quanto de plástico. Eu confesso que eu tenho uma predileção pelo de vidro, mas acho que é só uma predileção pessoal, não tem nada muito a ver com trabalhos, não. Tá? E aí, repara, no protocolo da Fibra Fuji, olha que engraçado, eu gosto sempre de contar essa história, porque eu tenho há muito tempo, eu tenho há 5 anos, a centrífuga da Intralock. Gente, a centrífuga da Intralock, aquela primeira que a gente viu, né, é uma centrífuga que custava na época, e eu acho que hoje ainda custa isso, R$ 12.000. Tá? Se o preço variou, é um pouquinho a coisa. Tá? Quando você compra uma centrífuga, geralmente você compra e ela vem com os insumos para você começar. Então, normalmente ela vem com 100 tubos brancos, 100 tubos vermelhos, 100 scalpes. Dá para você atender aí os teus primeiros pelo menos 10, 15 pacientes sem ter que fazer um outro investimento. Ela vem com a caixa, né, que a gente vai ver, que é o PRF Box. Então, quando eu digo que uma centrífuga custa 12 mil, na verdade é ela com os insumos iniciais dela. Então, eu tinha a centrífuga da Intralock, a mais antiga do mercado, 12 mil é um investimento bom, tá? E tinha resultado bom com ela. E aí, por causa das 2 unidades dar certo, eu resolvi comprar uma outra centrífuga, tá? E aí, na época, eu vi muito bem, hoje eu gosto muito, tá? Eu vi a centrífuga da Montserrat, a Fibra Fuji, que é a que uma das que eu estou mostrando aqui, e uma centrífuga que custa
metade disso, aproximadamente 5 e pouco, 6 mil, né? Um pouco mais ou menos metade, tá? Também vindo com a caixa. Eu falei, poxa, para eu ter uma em cada certo, né? 6 mil para 12 mil faz uma diferença legal. Fui ler sobre o assunto. Os resultados histológicos clínicos da centrífuga da Montserrat são resultados interessantes. Então, vamos comprar. Tá? Ao invés de eu investir mais 12 mil, vamos investir 6 mil. Tá? Já melhora um pouquinho. E aí eu aprendi, aí que vem engraçado, ela tem um protocolo, centrifugação 200 de força gravitacional por 10 minutos, a gente já vai conversar em cima disso, tá? E você tem que, então, ter esse protocolo e você tem a caixa. Mas olha que legal. Quando chegou isso aqui, a minha centrífuga, eu li pra caramba antes, mas eu li não da técnica da centrífuga. Eu li sobre a eficiência dela, não como ela era usada. E lembra, gente, qual era o meu costume? Estou acostumado com isso aqui. Intralock. E a Intralock, quando eu ligo ela e eu programo duas coisas. A rotação e o tempo. Aí, quando eu peguei a centrífuga da Fibra Fuji, tá? Na Fibra Surge, que é o programa 3, tá? Ela estava escrito que eu tinha que centrifugar. Olha que legal. 200 de força gravitacional por 10 minutos. Falei, pronto. Comprei uma centrífuga errada. Porque todas as centrífugas, a minha experiência era com a centrífuga da Intralock, e a centrífuga da Intralock tinha rotação e tempo. E essa aqui tem força gravitacional e tempo. E aí vem aquela dúvida. Poxa, existe uma relação entre força gravitacional e rotação? Gente, existe uma diferença ou existe uma relação entre força gravitacional e rotação por minuto? Eu coloquei essa pergunta aqui, porque é engraçado, eu falo isso muito com os alunos. Gente, eu joguei exatamente isso no Google. Qual a diferença entre força G e RPM? Gente, o Google, se você souber procurar, né, lógico que tem muita doideira, mas ele não mente muito, não. Você acha? Existe uma relação entre as duas? Ótimo. Aí o Google me mostrou uma simples fórmula matemática, tá? Bem fácil de ser executada, mas eu não estou preocupado em executar, não quero fazer conta, onde ela me mostra que a força gravitacional ela é determinada por uma variante 1,12 vezes o raio do rotor da minha centrífuga, tá? E a rotação. Então, aqui está dizendo o seguinte, se eu sei o raio e eu sei a rotação, eu calculo a força G. Se eu sei a força G e eu sei o raio, eu calculo a rotação. Então, quando você fala, na verdade, quando a centrífuga da Intralock diz que você vai rodar 12 minutos, 2.700 rotações, eles sabem qual é a força G. Simplesmente eles colocaram. Se o raio é fixo, o que eu posso variar? A rotação e o tempo. Eu variando a rotação, o tempo não, mas eu variando a rotação, eu vario a força G. Aqui, eu escolho o tempo. Ao variar a força G, eu vario a rotação. Ou seja, a diferença é que nessa, em algumas, isso aqui é só um exemplo, em algumas eu escolho a força G e a rotação vem automático. Em outras, eu escolho a rotação e a força G vem automática porque o raio da centrífuga não vai mudar. E aí você consegue facilmente buscar na internet, tá? Colas disso. E aí, por acaso, as três que hoje considero interessantes, elas estão quase uma lado a lado. Eu tenho aqui, ó, tá? Quase só tem uma no meio, da própria Montserrat. Intralock, Intraspin, produzida na Alemanha, digital. Ela tem um raio de 50 milímetros. Portanto, a distância dos tubos, olha a minha mão, a inclinação do tubo, a inclinação é importante. Importante para aquela fórmula. A inclinação é de 33 graus, tá? E se eu estou colocando ela, repara que só uma comparação. Se eu coloco ela, tá, numa força G de 2.000, se eu coloco ela força G, perdão, se eu coloco ela em 2.000 rotações por minuto, usando aquela fórmula doida, ela vai ter uma força G de 223,60. Logo abaixo, eu tenho a centrífuga da Cavzi, tá? Que hoje custa em torno de 3.200 com os equipamentos, tá? Produzida na China, digital, raio de 48, angulação de 36, tá? E com 214. Então, gente, cada centrífuga, de acordo com o raio, ela tem sua particularidade. Aí eu vou pular na lógica da Montserrat,
Vem aqui, ó, Montserrat Fiber Fusion. China, digital, raio. Um dos maiores raios de todos que eu tenho aqui, tem o maior raio, 65 de raio, porque ela tem um ângulo menor, um ângulo de inclinação do tubo de 25 graus. Tá? Todas trabalham por indução, 290. Então, gente, o que a gente conclui é cada empresa, a gente imaginando a idoneidade das empresas, elas tentaram criar ângulos, raios e tentaram jogar tempo, força gravitacional, tá? E rotação para te oferecer o quê? Uma fibrina rica em plaquetas e leucócitos. E aí, a partir daí, tá? Você coletou o sangue, você vai colocar na tua centrífuga, então tem toda uma técnica mais simples, né, de colocar os tubos, né, de frente para o outro. Se você, por exemplo, aqui tem 6. Imagina que eu quis tirar 6, mas eu só consegui tirar 5. Eu tenho que pegar um outro tubo e encher de água para poder fazer o equilíbrio na centrífuga. Tá? E aí a preparação de todos os, no caso aqui, começando a colocar os coágulos para preparar as membranas. Tá? Então, ó, nesse caso, a caixa com os coágulos posicionados, ou seja, coágulo é o que saiu, tá? Depois que ele fica comprimido na caixa, não estou mostrando detalhes da técnica, né? Eu tenho as membranas. Tá? E nesses potinhos aqui, se eu colocar aqui um coágulo daquele e comprimir isso aqui, tá? Eu faço um plug. Tá? Então, ó, um vídeo interessante só mostrando para vocês como sai. Tá? Então, teoricamente, as hemácias estão ficando lá. Tá? Deixa eu tirar esse som aqui, que não tem importância para a gente, não. Tá? Olha, ele saindo. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Teoricamente, coágulos. O que foi colocado aqui dentro vai ser o plug, para formar o plug. Eu posso pegar esse coágulo aqui para picotar e misturar com material de enxertia. Tá? Um foi colocado aqui. Isso aqui é um vídeo do professor Leonel. Tá? Um vídeo mostrando justamente a função da Fibra Fuji. Tá? Uma aula. É um vídeo. Eu tenho alguns vídeos filmados, mas eu acho que esse vídeo, a gente não está nem falando do som dele, mas um vídeo bem didático, então até estou usando ele próprio, né? Foram abertos os tubos vermelhos. Então, repara, só para a gente agora é o link para a gente falar do tubo branco. Então, ele pegou aqui, vamos lembrar, eram 6 tubos vermelhos, fibrina de segunda geração. Ele deixou 4 lá dentro, ou seja, ele tirou 6 coágulos. Olha os nomes que a gente não pode esquecer. Ele tirou 6 coágulos. 4 daqueles coágulos ele botou lá para serem pressionados, ou seja, ele vai transformar 4 coágulos em membranas. Tá? Não que vai ser usado, isso aqui não era do paciente. 4 coágulos em membranas. Ele colocou um coágulo dentro daquele potinho para fazer um plug. Tá? E ele pegou não lembro se exatamente pegou 1 ou 2 nesse vídeo, eu pulei o vídeo para não ficar cansativo, e picotou. Então vamos imaginar que aqui tem um só. Então lá dentro da caixa eu tenho 4 membranas sendo formadas. Tá? Aqui dentro eu tenho um coágulo picotado e lá dentro da caixa eu tenho uma membrana formando um plug. Beleza. Mas o que eu quero mostrar para vocês, a nossa deixa é o seguinte. Vamos voltar nesse vídeo. Ele pegou, vamos tirar o som também, não estou preocupado com o som agora. Pegou isso aqui, picotou bastante. Tá? Pegou um enxerto qualquer. Estou pulando aqui de propósito. Ó. Pegou um enxerto qualquer. Tá? Qualquer, porque eu estou dizendo que nós não estamos falando de um paciente sendo atendido, estamos falando de uma demonstração. Tá? Então, ele misturou, teoricamente, ó, membrana, coágulo picotado, tá? Com um pouco de líquido daquela região, com um enxerto, o que você quiser. Então, na verdade, como eu brinco em aula agora, o que ele fez aqui, ele misturou o molho à campanha com a farofa. Eu tenho uma papa. Tá? E aí, deixa essa papa. Nada me impede, então imagina que eu poderia pegar isso aqui e colocar no alvéolo. Então, repara, se eu acabasse aqui, que a segunda geração acaba aqui, a segunda geração ela me serviu para formar membranas, para servirem como barreiras, ela me serviu para formar plugzinhos para colocar dentro de alvéolos, ela serviu para eu misturar com enxerto, com um biomaterial de eleição, já que o biomaterial vai ter a propriedade ósseo-condutora e o PRF vai ter um pouquinho de propriedade ósseo-indutora por causa dos fatores de crescimento. Tá? Aqui a gente termina a segunda geração. Já já a gente vê a aplicabilidade disso. Tá? Só que não esqueça isso aqui. Ele misturou, então eu tenho uma papa. Tá? Vamos pular. Aí a gente tem a terceira geração. E aí quando a gente chega em terceira geração,
que é o Intralock chama de PRF Block, tá? Como ela forma tipo um osso pegajoso, né? É o stick bone de outras empresas. Stick bone é o nome patenteado também. Tá? É a terceira geração, tubo branco. E aí é interessante que eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar do tubo branco, e todo mundo falava assim, independente de ser PRF Block e tal, falava assim, olha que parece um contrassenso. A terceira geração é a geração onde você tem a fibrina em fase líquida e que se chama PRF Block. Para mim, aí tem duas contradições, mas hoje eu entendo facilmente que não são contradições. Primeiro, para mim não existe fibrina em fase líquida. Você falar para mim fibrina em fase líquida é a mesma coisa que você dizer para mim que uma gase é líquida. Tá? Mas, na verdade, a gente vai entender que quando você fala em fibrina em fase líquida, na verdade é fibrina em fase de formação. Enquanto ela está líquida, antes dela agregar e formar a gase, você vai usar ela. Então, quando você tem ela líquida, antes dela coagular, dela agregar, se você mistura ela com enxerto, quando ela agregar, imagina uma gase endurecendo aos poucos, que você mistura ela com enxerto. Quando ela endurecer, o enxerto vai endurecer no meio dela. E aí você vai ter uma consistência. E aí, que era o outro contrassenso, fica fácil. Pô, beleza, independente do nome, o que a gente vai tirar desse tubo branco é líquido. E como é que o que eu tiro líquido se chama block, PRF block? A ideia é bem fácil. A ideia é meio doida, mas a gente olhando é bem fácil. Tá? Então, ó, o que é essa fibrina em fase líquida? É a terceira geração, que a Intralock chama de PRF block, que o professor Chocrum, por ele sair numa pipeta, tá? Por ser líquido, não porque você vai injetar no paciente, mas por ser líquido, o professor Chocrum chama de IPRF. Tá? Então, toda uma técnica que a gente vai ver, stick bone, tudo é a mesma coisa. Tubos brancos, aqui é o desenho da Intralock, vídeos de PRF block da Intralock, mostrando, mas o que eu quero entender é isso aqui, ó, de maneira bem simples. Enquanto no segunda geração eu usava tubos vermelhos, de plástico ou de vidro, na terceira geração eu uso tubos de tampa branca, necessariamente de plástico. Tá? Enquanto essa aqui eu fazia uma centrifugação um pouco maior, tá, de tempo, essa aqui, em todos os protocolos, você vai ter uma diminuição, porque você tem que tirar esse material antes dele. Então, repara, quando você centrifuga ou menos tempo ou menos força gravitacional, ou as duas coisas, baseado em trabalho, olha o que acontece. Você já tira agora uma coisa de uma corzinha diferente. Tá? Eu já tiro aqui um plasma, tá? Eu já tiro aqui plaqueta, mas antes de eu ter aquela membrana. Se eu tirar esse tubo branco, abrir e começar a dar pancada neles, ele vai formar a membrana, mas não é que eu quero tirar antes. Porque isso aqui já vai endurecer, vai formar a fibrina. Então, eu quero que ele forme a fibrina misturado com o meu enxerto. Tá? Parece doideira? Não. Vários protocolos, então aqui o da Fibrin Fusion, mostrando, ó, protocolo cirúrgico, que é só para você fazer a segunda geração, fibroestética, que é para você fazer a terceira geração. Por que fibroestética? Porque ela é muito usada, não tem jeito. A gente vai usar, vou mostrar, mas tem muita gente que usa em ROF, em harmonização. Tá? Fibron Double seria um processo de centrifugação, onde você pode trabalhar com os dois tubos, e Fibro Standard seria literalmente a rotação e a centrifugação, a força G da Intralock, que para mim não é o ideal nessa centrífuga, porque ela tem raio diferente, ela tem ângulo diferente. Costumo dizer que isso aqui está para se alguém perguntar assim, faz o mesmo, eu até brinco em aula, programa 4. Então o programa 4 faz, é igual a tua centrífuga, fulano, você vende centrífuga. Essa tua centrífuga faz o programa da Intralock? Faz. Está aqui, ó. 12 minutos, na verdade, da Intralock daria 402 de força, esse aqui está 400, tá? Ou seja, muito próximo de 2.700 rotações. Você faz o protocolo da Intralock? Faz. Se você quiser meu conselho, é uma porcaria, não serve para nada nesta centrífuga, porque essa centrífuga tem raio diferente, tá? Tem angulação diferente, então ela tem que trabalhar diferente, tá? Mas, importante, nessa aqui você só vai colocar tubos vermelhos, nessa aqui você só vai colocar tubos brancos, nessa aqui você vai colocar tubos vermelhos e brancos. E a maioria delas, é igual motor de implante, igual quando a gente brinca, máquina de lavar, tudo, ela tem várias outras memórias. Essa aqui tem mais 5 memórias para você gravar, se você quiser.
vai que você inventa uma centrifugação um pouquinho diferente, você consegue trabalhar com ela muito bem, tá? E o interessante, você vai aspirar. Aí o que é importante a gente ver, tá? Então, ó, vai pegar agora, vai pegar um tubo branco. Então, vamos lá. Lembra que isso aqui é aquele material. Pode ser uma seringa, mas uma pipeta é legal, ó. Repara que aqui não vai sair uma membrana. Aqui ele vai puxar um líquido. Tá só, o Sr. Leonel está só mostrando como funciona a pipeta, tá? Você aperta, não solta, puxa, não traga o vermelho junto, tá? Não, você trouxe. É isso, gente, não é o foco. A gente está acabando a parte teórica só para falar de caso clínico, não vou alongar tanto, mas é esse material aí que rapidamente é usado em harmonização orofacial, tá? Para os preenchimentos. Agora, o que eu tinha aqui, o que eu quero chamar a atenção, o que eu tinha ali no meio? Um pó com líquido. Na teoria, se eu tenho um pó com líquido e eu joguei líquido, o que vai acontecer? Vai ficar mais líquido ainda. Tá? Só que o que está acontecendo agora com esse líquido que foi jogado? Isso é uma fibrina que ainda não endureceu. Ela vai endurecer agora. Então, quando você está misturando ela com aquele enxerto, com aquela PRF que você colocou, tá? Ela está agora, olha como é que já começa a vir uma coisa diferente. Mas ela tem muito líquido lá embaixo. Ela começa a misturar. E é engraçado, eu não sei de cabeça, a Ana usa direto aqui, né? Ana que está aqui com a gente, mas Bruno já viu, não sei, muitos outros aqui, a Cris já viu, a experiência de cada um, o Heitor também já, mas eu costumo dizer que esse vídeo aqui, vamos ver a continuação dele, né, para quem nunca viu fazendo, parece até que é uma montagem. Porque ó, eu comecei a ter uma coisa meio estranha ali, né? Meio que uma panqueca, né? Tô ficando com fome, eu acho. Começando a pensar em coisas de comida, ó, quase um omelete, né? Mas repara que você está começando, tá, a cobrir. Então, o líquido já não está tão líquido assim. E ele está começando, ó, a aglutinar. Gente, o que ele está começando a fazer? Está começando a formar fibrina. E aí você começa a ter o que era um pó misturado com líquido. Ao você jogar mais líquido, você está começando a endurecer. O mais doido, quando a gente olha esses vídeos, se é verdade, ó, em volta é tudo líquido. O que parece esse líquido em volta? Parece que ele não vai mudar nunca. Gente, você vai ver já já que esse líquido vai cobrindo. Tá? Aqui está dizendo que é o ideal nesse momento esperar um pouquinho. Aqui está sendo feito como num curso rápido, tá? Mas isso aqui, daqui a pouco ele vai endurecer mais, a ponto que daqui a poucos minutos, né? Por que se chama stick bone? Tá? Porque ele é pegajoso. Daqui a poucos minutos você consegue num defeito levar ele e acredite, gente, você consegue até modelar ele com a mão, com o instrumento, para ele se adaptar no seu defeito. E mais alguns minutos, você pode até furar ele com um parafuso para fixar no enxerto, para completar, né, com enxerto que você use uma tela. Então, isso é a terceira geração. A terceira geração para harmonização, ela é um sinônimo de você pegar a parte líquida e injetar. Tá? E para implantodontia e para cirurgia, mas principalmente para implantodontia, é você pegar a fibrina. Porque na harmonização você pega a fibrina enquanto ela está na fase líquida e injeta. Tá? Na implantodontia, você pega a fibrina enquanto ela está na fase líquida, manipula junto com o enxerto. Quando ela formar a fibrina, ela vai estar, não sei se é a melhor palavra para usar, mas ela vai estar encapsulando esse enxerto, tá? E como ela vai formar a fibrina, é aquela gase que você encheu de biomaterial. Então, repara, o que eu tenho ali? Eu tenho a fibrina, eu tenho um enxerto que está dando o biomaterial, que está dando volume e está dando a ossocondução. Não esquece que você cortou umas membranas de PRF antes, tá? Então, lá dentro, essa membrana, teoricamente, está cheio de plaqueta, está cheio de fator de crescimento e está cheio de leucócitos. Então, eu tenho tudo o que eu queria naquele momento antes, só que ao invés de eu ter um pó, ao invés de eu ter uma membrana, ao invés de eu ter um plug, eu tenho um pequeno bloco. Daí o nome PRF Block. Tá? Então, apesar de parecer loucura, tem umas vantagens. E aí, nossa reta final, acho que está certinho, 7h15, eu programei para a gente conversar. Né? Ninguém está perguntando nada, eu programei para a gente conversar 1 hora e pouquinho, acho que mais uns 15 minutinhos a gente acaba. Tá? Mas eu costumo dizer que existem. No curso a gente discute várias indicações. Em alvéolo pós-exo, em levantamento de seio, em ROGs, né, para fazer o PRF Block, para fazer
junto com telas, em harmonização orofacial, em regeneração periodontal, resultados bem interessantes, mas eu vou focar rapidinho nisso aqui, tá? E aí, gente, por incrível que pareça, o caso clínico, os casos clínicos não, o didático que vai vir aqui, imagens clínicas, fotos de livro, acredite, para mim é o menos importante do nosso bate-papo de hoje. Por quê? Porque pegar um PRF e botar no alvéolo, pegar um PRF block, preparar e botar num seio, tá? Qualquer um faz, gente. Um detalhe não é, meu objetivo aqui não é mostrar como faz uma cirurgia de seio, olha como é que ela fica linda com PRF block. Meu objetivo é mostrar para vocês, antes, muito mais, nosso bate-papo, muito mais teórico do que prático, dizer, ó, por tudo que eu mostrei para vocês, de maneira resumida, mas o que eu mostrei para vocês é que o PRF, tá? Qualquer nome que você chame ele, tubos vermelhos e tubos brancos, tá? Valeu, Fábio. Tubos vermelhos e tubos brancos, ele vai fluir super bem no que você quer. Então, ó, eu tenho, vários de vocês já ouviram em aula teórica, né? Tem uma aula que eu já fiz algumas vezes em congresso e que eu brinco dizendo que essa aula onde a gente vai falar de... O nome bonito da aula é Preservação e Regeneração Alveolar, é o nome bonito da aula, mas eu brincando para ela, tanto em congresso como às vezes em aula, eu brinco dizendo que essa aula se chama Extrair o Dente e Agora. O que fazer? Colocar o implante, não colocar o implante ou esperar? E aí a gente discute nessa aula se vai colocar o implante ou não. Então você tem duas possibilidades. Colocou o implante, beleza. Não colocou, ótimo. Se eu não coloquei, eu quero preservar esse alvéolo. Como eu vou preservar esse alvéolo? Aí a gente discute, obviamente não é o foco daqui. Colocando só o coágulo e conseguindo um fechamento primário, colocando só biomaterial e fazendo um fechamento primário, colocando uma barreira de polipropileno, Bone Hill e fechando, acho uma alternativa legal, ou colocando lá dentro, tá? PRF com biomaterial, ou sem, mas colocando PRF lá dentro e ainda fechando com PRF. Eu confesso hoje para vocês, tá? Eu confesso hoje para vocês, ó, vamos ver a pergunta que o Fábio botou aqui. Quanto tempo da sua experiência você instala um implante em alvéolo pós-regenerar? Vou falar isso agora, Fábio. Vou falar exatamente isso agora, tá? Então, hoje, eu gosto muito dessas duas técnicas. Eu acho que se eu coloco o coágulo, começando a responder o Fábio, se eu coloco o coágulo, eu vou continuar tendo o problema do fechamento da ferida. Se eu coloco coágulo, eu tenho a vantagem de eu não ter custo, né? Mas eu continuo tendo o problema de como fechar. E se eu coloco o coágulo, não preencho esse alvéolo e coloco uma prótese nesse paciente, mesmo que seja uma adesiva, tá? Teoricamente eu vou ter perda, porque vai começar a comprimir. Então, se eu só deixei o coágulo, primeiro slide, a minha tendência é com 45 dias, no máximo, colocar esse implante. Tá? Quando a gente coloca implante tardio, quando você tira um dente e coloca o implante, existe uma classificação que divide o momento da colocação desse implante em 4 momentos. Implante imediato, que é quando que é o tipo 1, que é quando você tira o dente e coloca o implante. Tá? A gente pensa muito no imediato e no tardio, mas existe o imediato, o precoce tipo 1 e o precoce tipo 2. Imediato, acabei, extraí o dente, coloquei o implante. Imediato precoce, em torno de 4 semanas, 4 a 6 semanas, ou seja, um mês e meio. Eu esperei o tecido mole regenerar, mas eu não esperei o osso começar a formar. Em torno de 30, 45 dias. Para mim, se você está nessa primeira situação, é isso que você tem que fazer. Precoce tipo 2, onde você espera em torno de 8 a 10 semanas, 2 meses e meio, tá. Também é uma possibilidade, onde você, depois de 2 meses e meio, o tecido mole já estaria totalmente cicatrizado e você já teria um pouco de osso. Então, basicamente, se eu faço um implante imediato, eu não tenho cicatrização, não tive cicatrização de tecido mole nem de osso. Se eu espero em torno de 40, 45 dias, eu tive cicatrização de tecido mole, mas ainda não tive formação óssea. Se eu espero em torno de 60 a 75 dias, eu tive total cicatrização de tecido mole e tenho início de formação de tecido ósseo. Se eu espero, sem falar em PRF, se eu espero 6 meses, eu faço um implante tardio.
Eu te confesso que essa terceira classificação de abrir com 3 meses, 3 meses e meio, eu não trabalho com isso. Tá? Então, hoje, se eu não fiz o implante imediato agora a gente deve falar, se eu só deixei o coágulo, ou se eu botei PRF puro, ou se eu cobri com Bone Hill, tá? E tirei o Bone Hill com 2 semanas, ou seja, se eu não tenho biomaterial, tá? Eu geralmente coloco esse implante com 45 dias. Tanto quando tem só o coágulo, tá? Tanto quando tem só a barreira de propileno, tanto quanto tem só o PRF, não PRF com biomaterial. A partir do momento que dentro desse alvéolo eu coloquei biomaterial, obviamente, o biomaterial com LPRF vai me dar um resultado melhor, mas melhor não quer dizer mais rápido, nesse caso. Então, eu vou continuar esperando 6 meses. Então, acho que, vamos ver, qualquer coisa você me fala se tem alguma outra dúvida, né, em cima disso, mas a minha ideia é bem clara. PRF puro no alvéolo, do ponto de vista de espera, é como se eu não tivesse colocado nada. 45 dias e vem implante. Obviamente, entre colocar o PRF puro e colocar só o coágulo, quando eu vou operar daqui a 45 dias, o resultado está muito mais legal. Tá? Mas eu espero esse tempo. Agora, coloquei biomaterial, mesmo que com PRF, claro, o PRF vai formar muito legal, mas eu vou esperar. Então, eu costumo dizer que o biomaterial no alvéolo, ele vai te dar um volume maravilhoso. Mas você, obrigado, Ana, mas você tem que ter tempo. Então, o que eu digo sempre é, se você tirar um dente, esperar, botou biomaterial, com PRF ou não, e daqui a 3, 4 meses você abrir, gente, eu não sei se você está enganando o paciente, a você ou os dois, mas alguém que você está enganando. Porque daqui a 3, 4 meses você vai ter enxerto. Tá? Então, não estou dizendo que com 6 meses você não vai ter enxerto. Tá? A gente sabe que se você preencher, tá? A vida inteira que você preencher um alvéolo com enxerto, tá? Se daqui a 10 anos você explorar esse alvéolo, vai ter enxerto. Mas eu vou ter tido um turnover pequeno com 3, 4 meses. Sei lá, eu vou ter 20% de osso, 25% de osso, eu tenho que chegar a 45, 50 pelo menos. Tá? Então, na verdade, o meu limitante de tempo, Fábio, e para todo mundo, é se eu não tenho biomaterial, seja coágulo, PRF ou só membrana, eu trabalho com menos de 2 meses. Tá? Se eu tenho biomaterial, eu tenho que jogar para 6, 7, 8 meses. Essa é a minha ideia. Tá? Mas não é uma verdade absoluta, é como eu trabalho. Tá? Então, a gente no curso discute, tá? no curso, na aula, tá? Por que utilizar o coágulo, tá? Ou seja, preço, vantagem, menos perda óssea, mas você não tem osteocondução, o epitélio tende, você não tem nenhuma barreira, então o epitélio tende a migrar. Tá? Quando eu uso biomaterial, o enxerto protege a tábua óssea, tá? O enxerto tem a propriedade osteocondutora, mas se já é difícil fechar um alvéolo sem nada, só com coágulo, só com PRF, imagina fechar um alvéolo cheio de enxerto. E claro, você já tem o custo maior. Além do que aqui, mas como é que eu protejo nesse caso também o enxerto? Coloco uma membrana. Já tem mais um custo. Essa membrana pode expor. Então, repara que o que a gente usava há muito tempo, que era o biomaterial, tá? Além da questão de custo, tem as dificuldades de fechar esse alvéolo. Agora, quando eu tenho biomaterial com PRF, tá? E eu tenho um PRF para cobrir como membrana, já está resolvendo um pouco a minha vida. Tá? Membrana Bone Hill, membrana criada pelo professor Munir, material sensacional, tá? Onde você, o princípio básico, se você deixa esse alvéolo parado lá, se você deixa o sangue, tá? Sem fibrina de origem externa, sem fator de crescimento de origem externa, mas você deixa aquele coágulo literalmente quieto durante, como eu brinco, o professor Munir, que é uma pessoa evoluída, tira a membrana com 7 dias, 10 dias. Eu, que ainda estou em processo de evolução espiritual, tá? Geralmente penso em 15 dias. Tá? Ana perguntou uma coisa legal. Tá? Você tem alguma preferência de biomaterial? Ana, vou te dizer, você conhece, a gente trabalhou junto. Já estou esperando você voltar para o Rio, né, para trabalharmos juntos em mais algum curso. Tá? Hoje eu acho o seguinte, se você me perguntasse isso, pena que, entre vários motivos, tá aí uma das penas que eu tive agora da gente ter que ficar trancado em casa. Tá? Se você me perguntasse isso até uns 6 meses atrás, eu ia te dizer, Ana, eu usava extra graft,
tinha resultado legais, comecei a usar o NanoSynth, né, que até acho que na foto aqui, ó, até desenhei na época do congresso, ó, eu botei NanoSynth. Usei o NanoSynth, uso o NanoSynth e tenho resultados legais, tá? Mas agora estou bem entusiasmado, mas com muito poucos casos. Tá? Existe um enxerto, alguns dessa turma, somente a Cris, uma assiste, sabe exatamente o que eu vou falar. Existe uma empresa, tá, de Curitiba, tá? A Regener, tá? Marcel é o proprietário da empresa, tá? A Regener, que é uma empresa bastante séria, ela vem criando vários materiais de enxertia, mas o que ela está vendendo agora é um enxerto chamado Blue Bone, tá? Um enxerto que os trabalhos têm resultados, não necessariamente com PRF, tem resultados assustadoramente bons, tá? Resultados, trabalhos sérios, trabalhos publicados no exterior, resultados até melhor, pasme, até melhor do que o BIOS. Obviamente, é um enxerto um pouco mais caro do que os que a gente está acostumado, mas se você comparar com os de referência mundial, BIOS, Bond Ceramic, bem mais barato. Tá? E eu cheguei a, antes da gente parar, eu cheguei a operar poucos casos com PRF, tá? Com biomaterial, tanto para fazer um agregado quanto para fazer o stick bone, e te confesso que ainda não reabri nenhum caso, nem de seio, nem de alvéolo, mas eu te confesso que a manipulação, tá? A qualidade clínica da segunda geração e do bloco que eu consegui, minha crise da manipulação, me assustou. É um enxerto que a gente brinca, assustou positivamente, tá? Que a gente brinca dizendo que você bota o pó, tá? Na tua bancada, você bota uma gota de soro do lado e vai aproximando, aproximando a hora que o pó encosta na gota, a gota literalmente puxa esse pó para dentro, ou seja, mostrando toda a capacidade hidrossolúvel, né, hidrofílica desse enxerto. Então, não tenho resultados aí nenhum para te mostrar, nenhum, nem clínico, tá? Nem histológico. Tenho a confiança no trabalho e tenho te dizendo que manipulando eu tive uma ideia muito legal. Mas hoje eu te diria que no momento atual dá certo, tá? Até pela quantidade de material que a gente tem em estoque, na Celta Tijuca e Certo Barra, material que a gente mais usa hoje é o Bond Cerâmico, tá? O Bond Cerâmico, tá? O NanoSynth, falei do Bond Cerâmico da Stral, o NanoSynth, tá? E te digo, não acho o enxerto mais fácil do mundo de manipular. Essa agregação dele com líquido não é uma agregação tão rápida, ele dá um pouquinho de trabalho, mas os trabalhos histológicos são interessantes. E eu te digo, os resultados clínicos que a gente tem na Certo, tanto no meu consultório, tudo clínico, né? Nada histológico, na Certo, no meu consultório, são resultados clínicos bastante legais. Tá? Então, estou satisfeito, mas estou com essa expectativa, tá, melhor, principalmente para o stick bone, principalmente para fazer levantamento de seio, para tentar aquilo que a gente gosta, né? Pegar defeitos horizontais e verticais e colocar o stick bone e completar com uma tela, né, para fazer uma ROG, para ganhar defeitos horizontais, verticais. Eu estou bem entusiasmado com essa associação PRF com Blue Bone. Tá? Então, vou te mandar notícias em breve sobre isso. Assim que a gente conseguir sair de casa, eu vou te mandar notícias disso. Tá? Vou te mandar notícias, não. Você vai vir aqui no Rio para a gente ver juntos. Tá? E aí, hoje, a minha ideia é, no alvéolo, é usar o PRF. Hoje eu te digo que, pegando ainda um pouco a pergunta do Fábio, se eu não tenho pressa de reabrir, tá? Se eu tenho, o paciente não tem nada contra e eu vou esperar, tá, meses e não tem uma questão financeira, provavelmente eu posso até enxertar, botar junto aqui, tá? Estou te esperando, ó, botar o biomaterial com o PRF, tá? E depois usar as membranas de PRF para cobrir. Se eu não quero esperar muito, tá? Se eu quero trabalhar, porque se eu coloquei o biomaterial com PRF, eu tenho que esperar 6, 7 meses. Mas eu poderia ou botar o plug, como a gente vai ver, ou picotar esse PRF e colocar lá dentro, aproximar as bordas dessa ferida, mas usar, além de usar o PRF como plug, ou cortado com biomaterial, usar o PRF como membrana. Então, ao misturar o PRF com biomaterial, eu estou juntando a propriedade ósseo-condutora do biomaterial com a propriedade ósseo-indutora do PRF, tá?
Se eu tenho membranas para cobrir, que é o grande problema, né, principalmente em região anterior, a grande importância é a gente conseguir cobrir, tá? A gente tem que cobrir isso aqui, tá? E, claro, além de eu ter leucócitos, isso ajuda muito no controle imunológico. E repara que quando eu falo a dificuldade, a desvantagem, é a conclusão da nossa aula daqui a pouquinho. Gente, pede para alguém falar mal de PRF, clinicamente falando. O cara não vai te dizer, mas eu tenho que aprender a funcionar, eu tenho que pagar alguém para funcionar, poxa, eu tenho que comprar uma centrífuga, dá trabalho, dá custo. Gente, não é indicação clínica, ninguém tem indicação contraindicação clínica. As contraindicações são financeiras, porque o resultado é muito bom. Tá? Então, para mim, o uso de PRF associado ou não, só até completando, associado ou não a enxerto representa uma das melhores alternativas, uma das melhores, junto com o Bone-Hill, a preservação alveolar, tanto pelas propriedades ósseas, da óssea indução, quanto pelo controle imunológico por causa dos leucócitos. Tá? Então, peguei foto de livro, que eu achei legal esse caso, mais fácil, mas você trabalhar com plugs, você extrair um dente e trabalhar com plugs, essa é a nossa maior discussão que a gente tem. Vários aqui fizeram cirurgia oral, Ana, professora de cirurgia oral, tá? E eu falo muito o seguinte, hoje, imagina você extraindo esse dente aqui no teu consultório. Então, imagina, você extraiu primeiro molar no teu consultório. E o paciente não vai colocar implante. Não vai colocar implante agora, tá? Porque não é limitação local, não. Ele não vai colocar implante porque não tem dinheiro, não está pensando em colocar, nada disso. Mas ele pensa em colocar algum dia. E se ele pensa em colocar algum dia, gente, eu não posso deixar esse alvéolo aberto. Eu preciso fazer um fechamento desse alvéolo. Tá? E, a não ser quem é mágico na manipulação tecidual, imagina, infelizmente, a situação financeira que está a odontologia no Brasil e agora vai piorar. Em aula, eu sempre brinco dizendo, você vai extrair um primeiro molar. Quanto você cobra para tirar esse primeiro molar? Gente, já ouvi de 50 até 500. 100, 150, 200, tá? Pergunta da caixa, deve ser removida, taranana. A membrana de PRF, se for a membrana de PRF, Kátia, que você botou, vou voltar aqui. Se for essa membrana de PRF que está aqui, tá? Que você vai suturar o alvéolo e enxerto, vai botar ela por cima e vai prender ela, tá? Se quando você vai acompanhar esse paciente de perto, pode ser que daqui a umas 2 semanas, quando o paciente volte para você remover os pontos, quando você tirar o ponto, tem 2 possibilidades. Pode ser que quando você tira o ponto, ela esteja meio solta. E se ela estiver meio solta, você tira, ela já cumpriu o papel dela. Se quando você tirar o ponto, você vê que ela fica com uma cor feia, mas ela ainda está ali aderida, bonitinha, deixa ela lá. Deixa a tela lá, a tela ser reabsorvida, ou pode ser que daqui a um mês e pouco, o paciente esteja bochechando e ela já reabsorveu grande parte, ela está pequenininha, ela sai. Então, diferente do Bone-Hill, que tem que sair, a membrana de PRF, o ideal é que ela fique 15 dias. Mas depois disso, se ela puder ficar para proteger, para ser mais fácil da cicatrização, para não entrar alimento, melhor. Mas se precisar tirar, se ela estiver solta, incomodando, às vezes o paciente reclama até da cor que ela está, você tira com 15 dias, problema nenhum. Tá? Então, você extrai um dente, aí você cobra, sei lá, 150, 200 reais. Gente, tudo bem. Renato, eu posso cobrar 100 reais, 150, porque eu extraio o dente em 1 minuto. Tudo bem, você extrai um dente em 1 minuto e você fecha esse alvéolo aqui em quanto tempo? Porque hoje a gente sabe que se esse paciente pensa em botar implante algum dia, eu só dar um pontinho em X e esperar isso aí cicatrizar por segunda intenção, é doideira. Se existe a possibilidade de, em pouco tempo, tá? Ou mesmo não em pouco tempo, se existe a possibilidade de algum dia o paciente botar implante, e se não for um siso, gente, existe sempre a possibilidade. O paciente não tem dinheiro. Ele ganha na loteria amanhã. Ele ganha na loteria, coisa de velho. Ele ganha na Mega Sena, acho que é isso agora. Ele ganha na Mega Sena amanhã. Tá? Ele pode querer. Tá? Então, hoje, a gente sabe que quando eu extraio um dente, eu preciso fechar esse alvéolo. Mais importante do que preencher é fechar. E fechar um alvéolo hoje, independente se eu vou preencher ou não, eu só vejo 3 opções. Ou você é o AIS da manipulação tecidual, que você consegue, mas isso vai requerer tempo. Tá? Provavelmente vai requerer um fio de sutura de melhor qualidade, e esse fio de sutura acaba muitas vezes sendo caro. Ou você vai ter que usar uma membrana como o Bone-Hill, e a gente já está falando aí de mais de 200 e poucos reais, o resultado vai ser fantástico. Por isso que eu não estou dizendo que é o paciente que eu tirei para botar um implante. Porque se eu tirei, ele já está pagando a extração, o implante, a prótese,
eu posso embutir esse meu prejuízo da extração no implante dele. Estou dizendo aquele cara que só veio para fazer uma cirurgia, tá? E se eu penso, poxa, eu cobro R$ 200 a extração, mas mais 300 da membrana, daqui a pouco uma extração de dente vai virar R$ 500, tá? R$ 600. Se o teu consultório, tá, puder ter esse tipo de paciente, problema nenhum. Agora, talvez, se eu tenho o PRF, já comprei a centrífuga, ou seja, o investimento inicial já foi. Não tem mais jeito. Mas eu sei que o meu custo por manipulação vai ser de R$ 500. Então, eu quero usar no alvéolo, pós-extração, com ou sem implante, eu quero usar o PRF como membrana. Mais importante para mim do que preencher é com membrana. Gente, mas se eu já vou tirar o sangue do paciente, se eu já vou tirar 2, 4 tubos, 2 ou 3 para fazer membrana, mas eu tenho que tirar 4, se eu já vou ter 2, 3 tubos para fazer membrana, por que não tirar 6? E eu, além de trabalhar com a membrana, eu trabalho com o plug. Então, eu preenchi, dei o volume, tá? Se tiver só coágulo aqui dentro, ia regenerar. Mas se eu posso ajudar, tá? Por que não ajudar? Então, eu consegui completar o alvéolo, que mal ou bem dá um arcabouço, completei plug, por que eu não estou botando biomaterial? Porque eu não estou afim de esperar 6 meses. Tá? Talvez se fosse um paciente e falasse, não é, vamos pensar o contrário, o problema não é dinheiro. Ele não quer fazer o implante porque ele vai viajar, tal, tá com medo, tá pensando em fazer implante. Se for fazer, vou fazer para o ano que vem, tá? Talvez eu colocaria a membrana para cobrir e talvez, ao invés de usar um plug, eu misturaria com biomaterial, o PRF com biomaterial, não o PRF block, não o branco, mas o vermelho. Você faria aquela papa e colocaria aqui. Porque aí o enxerto biomaterial ele consegue dar um volume legal, tá? Sem que essas paredes reabsorvam tanto. Então, se eu coloquei o PRF, não é o ideal. Se eu penso em colocar implante, tudo bem que no molar sempre tem osso, né, de largura, mas se eu penso em colocar implante só muito para frente, tá? O PRF puro talvez não seja a melhor opção. Mas se eu quero botar esse implante, imagina ao contrário, eu tirei esse dente, não coloquei implante porque não achei que tivesse como travar ou como tivesse tecido para fechar e quero fazer isso em 2 tempos. Mas quero fazer daqui a 45 dias. Mas eu preciso fazer um fechamento primário. Vou usar o PRF para o fechamento? Sim. Então já uso ele e preencho o véu. Tá? E, sem dúvida nenhuma, nossa reta final é levantamento SEI. Isso aqui são alguns slides também de uma aula de SEI. E eu, nessa aula, essa aula originalmente foi uma aula de um dos congressos, acho, não sei se foi do Implante Rio, do Ciclo Carioca, do Regenera, juro que eu já estou confundindo todos os congressos, né, que a gente lá da Certo organiza, mas foi uma aula, né, a primeira vez que eu trouxe esses slides aqui foi uma aula que eu dei com o Marcos, né, professor, quase todos vocês que estão aqui conhecem o Marcos, professor da Certo, onde a gente falava de levantamento SEI. Tá? Isso, na verdade, foi um ciclo carioca, tá? Falando passo a passo, se não me falha a memória, em 2018, passo a passo do levantamento SEI. E aí o Marcos falava de classificação, falava de retalho, falava de técnica, tipo de janela, que tipo de broca usar, tudo, e levantava o SEI. E aí, exatamente quando ele chegava para mim, era esse desenho aqui, sem nada escrito, SEI. E aí continuava a aula. Beleza, levantei o SEI, e agora? O que eu faço? Tá? Com o que eu vou preencher? E aí não me importa se preencher aqui significa preencher e já instalar o implante, ou seja, um SA3, ou se significa enxertar e esperar. Não vai mudar nada para o que a gente está conversando. E aí o que a gente tentou abordar no livro, tá? No trabalho, foi o que a literatura hoje me mostra. Me mostra, 2 anos atrás, o autógeno, tá? O autógeno com biomaterial, o biomaterial, o LPRF puro e o LPRF com biomaterial. E aí eu faço uma linha imaginária aqui. Se eu não tiver, não é o foco logo da nossa aula, se eu não tiver o PRF, ou seja, se eu só tenho as 3 opções acima, hoje a minha escolha é autógeno biomaterial, se possível meio a meio. Se eu tenho o PRF, eu não acredito, vou mostrar para vocês por quê. Eu não uso, não sei, o PRF puro. Tá? Seja ele stick bone ou não, mas eu não uso PRF puro, tá? Eu tenho que usar PRF com algum material, pelo menos ósseo condutor. Se vai ser um biomaterial ou vai ser um osso autógeno, não faz diferença.
Então, fazendo uma linha imaginária aqui. Não tenho PRF. Eu não uso autógeno puro, não uso biomaterial puro. Uso uma combinação, porque o autógeno vai ter uma reabsorção mais rápida, o biomaterial uma reabsorção mais lenta. E aí, para esperar 6, 7 meses num seio é mais legal. Tá? Se eu vou usar PRF, eu não uso o sangue puro, seja a segunda, terceira geração. Eu uso ele misturado com algum material osso-condutor, que aí, sinceramente, se eu já tenho PRF, se esse material osso-condutor, tá, vai ser o autógeno, mesmo sendo osteogênico, osso-condutor, ou vai ser um biomaterial, eu com a osso-indução do PRF, os leucócitos do PRF e a propriedade osso-condutora de um bom biomaterial, eu já estou satisfeito. Tá? Então, a gente brinca em aula dizendo o seguinte, as grandes vantagens do PRF para seio, hoje eu digo, todo mundo quer dar certo, que já me ouviu falar de aula de seio nos últimos anos, nos últimos meses, eu digo o seguinte, hoje, fazer no seu consultório um levantamento de seio grande sem PRF é um crime inafiançável. A gente não tem como. Por quê? Porque além dele dar todas as propriedades de formação óssea, tá? Ele ainda tem a membrana para proteger. Então, não estou entrando em detalhes em casos clínicos, mas trouxe para vocês que uma ruptura de membrana como essa aqui, tá? No passado, talvez a gente ainda discutisse, vamos continuar ou não. Provavelmente você continuaria e botaria lá em cima uma membrana de colágeno. Hoje a membrana de PRF resolve isso. Mas casos como esse, isso aqui é fantástico, porque eu usei esse caso na aula que a gente deu há 2 anos atrás, por isso que eu estava tentando lembrar, onde mostrava assim, e se a membrana estiver destruída na hora do levantamento? Dá para continuar ou tem que interromper a cirurgia? Aí a gente pegava esse caso, e aí, né, a palavra tem força, né? Eu brinquei com o Márcio e falei assim, poxa, a gente tinha que pegar um caso que algum aluno nosso destruísse uma membrana sem querer para tentar regenerar com PRF. Tá? Regenerar, nesse caso, para continuar a cirurgia. E aí foi engraçado, né? Algum tempo depois, o Marcos trouxe, eu já apresentei num outro congresso, uma membrana. Esse foi um caso do professor Marcos, um caso da Veiga de Almeida, tá? Onde uma membrana foi destruída, aquela já estava até suturada, mas o interessante é quando você olha essa membrana destruída, gente, minha opinião, no passado essa cirurgia estava rompida, estava interrompida, tá? E aqui, tirei o som, né? O vídeo, como o Marcos mostrou, era engraçado que eu ia dar uma aula de seio maxilar e faltava uns 2 dias, quando eu recebi esse caso cedido pelo Marcos, tá? Onde a gente está vendo uma membrana destruída e que essa membrana, deixa eu passar aqui, tá? Essa membrana, agora vem o que eu quero, vou tirar esse vídeo aqui, tirar esse som, tá? Então a gente viu uma membrana destruída, isso lá na Veiga, colocando uma membrana de PRF, tá? Esse é um caso que provavelmente alguns de vocês ou vários de vocês estão inscritos no canal da Certo. Tá? E no início dessa semana eu postei uma aula de levantamento de seio e falei para quem já assistiu que o Marcos ia falar umas complicações. Essa aula está comigo. Hoje ou amanhã ela vai ser postada. Provavelmente esse caso está lá, porque esse caso é dele. Mas olha interessante, entrou uma membrana, tá? Tá entrando a segunda membrana, tá? E Marcos nessa hora fala até uma besteira, brincando, mas repara, olha o que vai acontecer agora. A membrana posicionada para fechar a comunicação, tá? E olhem com bastante atenção agora, tá? Olha o que está acontecendo com a membrana. Lógico, a membrana de PRF, claro, com a membrana sinusal. Ela está se mexendo, ou seja, a comunicação foi fechada. E aí, no passado, significaria abortar a cirurgia. Hoje, talvez, você continuasse como continuou esse caso. E aí você completou com enxerto tudo e depois fechou com a membrana. Então, não só por todas as propriedades, mas também por essa possibilidade de você tapar uma membrana rompida, alguma coisa assim, tá? Eu acho que o PRF hoje ele é essencial em seio maxilar. Tá? E aí vários trabalhos, não vou ficar discutindo trabalhos para a gente poder concluir. Né? Minha mulher já está aqui, de cara feia ou não? Está de cara alegre. Né? Deve estar querendo que eu faça o jantar. Chegou rindo aqui, quer que eu cozinhe. Né? Então, vou virar para ela a câmera já já. Tá? Então, não se atreva. Vários trabalhos, tem várias pessoas que você conhece aqui. Tá? Então, vários trabalhos na literatura mostrando o resultado. O professor Fabrício, hoje uma das pessoas que mais publica sobre fibrina em seio maxilar. Então, eu acho que hoje
vários trabalhos, tá? Hoje eu acho que o protocolo que eu uso hoje, não está aqui nesse slide, o protocolo que eu uso hoje é fechar lá em cima a membrana do seio com uma membrana, mesmo que não tenha ruptura, tá? Preencher o seio com ou sem implante, com segunda geração ou terceira. Muita gente hoje está preparando o stick bone, ou seja, o que é o stick bone? O PRF block. Então você acompanha comigo, você descolou a membrana do seio, tá? Independente de ter ruptura ou não, coloca uma ou duas membranas de PRF. Lembra que você tirou 8 tubos. Provavelmente você tirou tubo vermelho e tubo branco, tá? Se você gosta do PRF block. Então vamos imaginar. O que a maioria hoje faz? Você levantou, usou 2 membranas. Pega uma terceira membrana, tritura, mistura com enxerto, pega o PRF block, ou seja, a fase líquida, mistura, faz o stick bone e coloca lá. Você gastou aí 4, 5 dos seus 8 tubos. Na hora que você for suturar, por fora você coloca 2 ou 3 membranas de PRF. Às vezes você coloca aqui, ó, vou voltar aqui. Às vezes você coloca aqui no enxerto, sutura e ainda coloca uma por fora e sutura de novo para proteger. Eu, particularmente, ainda sou receoso. Eu acho que o PRF block, o bloco fica tão duro, tão denso, e você não fixa ele, a princípio, com parafuso, com nada, que não é a minha primeira escolha. Minha primeira escolha é muito parecida, descolei, levanto a membrana sinusal, coloco 1 ou 2 membranas de PRF, até aí tudo bem, pego umas 2 ou 3 membranas dessa, picoto, misturo com o biomaterial, faço aquilo que a gente viu no vídeo, ao invés de botar a fase líquida para transformar no PRF block, eu enxerto com esse material, tá? Ou seja, eu uso fase secundária, segunda geração, acabei de usar a segunda geração, coloco a membrana aqui fora e ainda coloco sutura e coloco outra membrana por fora. Ou seja, a minha dúvida hoje ainda mas acho que o resultado é muito parecido, se lá dentro do seio, com ou sem implante, se vale a pena, se é melhor a segunda geração ou a terceira geração. Acho que as duas vão dar resultados, é basicamente o que você prefere trabalhar. Tá? Então, chegando à nossa reta final, gente, se tiverem perguntas, coloque, que a gente está chegando à conclusão, tá? Eu digo o seguinte: para que serve a segunda e a terceira geração de fibrina autóloga? Eu sei que ela acelera a cicatrização óssea e tecidual, tá? Por ela ter os fatores de crescimento. Ela ainda funciona como material de preenchimento, ocupando espaço e economizando enxerto. E ela ainda funciona como uma barreira, uma membrana tecidual. Então, do lado esquerdo, as vantagens: se eu tenho leucócitos, eu diminuo o meu índice de infecção. Tá? Se eu preenchi um alvéolo, eu tenho uma rapidez no reparo. Se eu misturei ou não com biomaterial, eu tenho uma diminuição do custo do biomaterial. Se eu usei como membrana, tá? Eu não preciso comprar uma membrana. Obviamente, o material é seguro, tá? E pode ser usado em várias especialidades. Na aula eu sempre brinco dizendo desvantagens. Renato, diga as desvantagens do PRF. Aí normalmente eu falo, posso pensar? Não consigo ver desvantagem. Tá? E aí eu falo as desvantagens que a literatura consegue. Eu tenho que comprar uma centrífuga ou pagar alguém para tirar o sangue para mim. Eu tenho que aprender a puncionar, eu tenho que chamar alguém para puncionar para mim. Dificuldades, como eu digo, sociais, sociofinanceiras. Não são dificuldades clínicas. Então, na minha opinião, como eu sempre digo, e vai ter só um slide com as conclusões, para quem está trabalhando com implantodontia, fugindo um pouquinho da cirurgia, a gente sabe que a implantodontia ela evoluiu muito na última década. E, para mim, ela evoluiu muito por causa de 3 grandes fatores. O uso de agregados leucoplaquetários, a cirurgia guiada, tá? A cirurgia guiada é um pouco mais antiga, mas agora ela está se tornando uma cirurgia 100%, 99,9% confiável, tá? E, claro, a tecnologia CAD/CAM. São os 3 grandes bons. E, no fundo, eu sempre coloco, no final da aula, uma conclusões, né? Slides escritos, mas que não tem nada de novo. Tá? No processo de reparação ósseo-tecidual, os neutrófilos, plaquetas, fatores de crescimento e fibrina apresentam um papel bem definido, extremamente importante. Gente, isso foi aquela nossa partezinha do início, aquela partezinha teórica mais chata das 4 coisas. Leucócitos, né? Neutrófilo, leucócitos, plaquetas, fator de crescimento e fibrina. Essa é a ideia bem clara. O surgimento no início do século XXI dos agregados, na verdade foi até no final do século XX, né? O surgimento dos agregados plaquetários de primeira geração com o PRP representou uma grande descoberta para a implantodontia.
no início do século XXI, pensando no Brasil. Lá fora, tá? 1990 já tinham trabalhos. Apesar disso, sua técnica demorada, né? Dupla centrifugação, uso de anticoagulantes, não ter leucócito, não era essa a preocupação, tá? E não formar uma matriz de fibrina, ou seja, você não injetava uma fibrina, você injetava a plaqueta, fizeram que seu uso não fosse muito difundido. Até foi, mas hoje não é mais tão difundido na odontologia. O surgimento da segunda geração, que a gente vai chamar de fibrina leucoplaquetária autóloga, representou uma grande evolução nos agregados leucoplaquetários, justamente pela presença daqueles quatro tipos, aqueles tipos celulares e mais a fibrina, tá, que faltavam no PRP. Além disso, isso a gente comentou, mas não vê escrito, enquanto o PRP libera fator de crescimento forte por 14 horas, o PRF libera fator de crescimento forte por 14 dias. Tá? E a gente sabe, tá? Hoje eu digo, eu tenho, quem é da Certo sabe que vários vendedores de centrífuga, várias empresas têm acesso direto com a gente. Às vezes eu vou especificamente a algum lugar dar aula, chamado, convidado por uma empresa que vende centrífuga, e aí eu acho que nada mais justo, nada mais ético do que eu coloque os meus slides daquela aula, né, falando da centrífuga da empresa, né, que está me convidando para dar aula, mas em nenhuma aula eu vou dizer para vocês de centrífuga, a não ser que seja uma verdade, a única centrífuga que serve é a centrífuga A, a centrífuga B, a centrífuga C. Tá? Hoje, eu tenho resultados clínicos e me baseio nos resultados histológicos que as empresas me trazem. Eu tenho resultados clínicos bem legais com a centrífuga da Intralock, eu tenho resultados bem legais com a centrífuga da Fibrafusion. Quem conhece sabe que em cada Certo hoje a gente trabalha com uma delas, por questões de logística, e tenho tido resultados bem legais com a centrífuga da Cavice. Tá? Existe uma diferença clara de preço delas, mas todas, para mim, estão funcionando clinicamente falando com resultados bem legais. Tá? Então, existem diferenças centrífugas com raios diferentes, portanto, com tempo de uso diferente, força G diferente, velocidade de rotação diferente. Tá? Se você tiver uma máquina que tem embasamento científico, teoricamente você vai ter resultados muito legais. Importante é usar, gente. Terceira geração, a utilização de fibrina em fase líquida associada a biomateriais produz um enxerto compacto, de fácil manuseio e que possui propriedades osteocondutoras e osteoindutoras, sendo de grande indicação na odontologia. Tá? E aí, conclusão, claro, a gente já falou de implante e de cirurgia oral, mas tanto na implantodontia, na pério, na cirurgia oral, na bucomaxilo, na ROF, a ROF, especificamente a terceira geração, tem indicações muito claras. Tá? Tá? E aí eu brinco dizendo o que falta para todo mundo começar a usar PRF direto. Tá? Então, gente, colocar à disposição para perguntas, a Ana colocou aqui. Tá? A Ana é uma grande amiga, né? Uma das primeiras pessoas que eu comecei a usar PRF forte nessa retomada minha em relação aos agregados plaquetários. A Ana, na época, era aluna e logo depois virou professora, trabalhou um tempo. Ela foi uma das pessoas que mais me estimulou ou forçou, não sei qual é o termo que eu uso, estimulou ou forçou, mas aí a gente começou a tocar isso com rotina. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui, para não ficar pesado demais, para quando a gente colocar, eu vou pausar a gravação, tá? Para ver se alguém tem alguma pergunta.